Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. Aqui está. Elune parou em frente a um lago nas profundezas do Portão Laranja. A lua branca refletia na superfície da água, e algumas fadas já transformavam as folhas em barcos. É Elune. Eluna. Olá, Elune. Elune, olá. As fadas da brisa acenaram com as mãos ao vê-la, e seus rostos brilhantes pareciam mais inocentes e puros do que os das outras fadas. Sim, olá. Talvez todos eles tivessem personalidades semelhantes às de Elune. De qualquer forma, depois que Elune os cumprimentou, ela imediatamente apontou para Jude e Cordélia, dizendo: Estes são meus amigos, Jude e Cudelia. Isso é realmente de propósito? Cordélia ficou um pouco brava porque Elune errou o nome novamente, mas ela suportou mais uma vez. O rosto de Elune era puro e inocente demais para ser intencional. Ela era originalmente assim. Em Legend of Heroes 2, Elune dificilmente se lembrava dos nomes de alguém, independentemente do personagem jogável usado. Bonito. Bonito. Eu quero brincar com você. Como esperado das fadas. Cordélia sorriu com as respostas que ela esperava e puxou a manga de Jude enquanto enviava uma magia. Deixe comigo daqui. Vou lhe mostrar minhas habilidades como assistente experiente. Já fazia meio ano que ela conheceu as fadas na Floresta da Eternidade. Mas naquele meio ano, o coração de Cordélia ficou mais sombrio, então suas habilidades estavam longe de enferrujar. Convencer as fadas depois de muito tempo não foi tão difícil para ela. Ok, então vou confiar em você. Sim, você pode confiar em mim. Quando Jude falou como se estivesse em uma peça, Cordélia respondeu da mesma forma antes de se aproximar das fadas com uma expressão confiante. Olá a todos. Meu nome é Cordélia. Cudélia? Seu idiota, é Cardelia. Cordélia quase perdeu o sorriso ao ouvir as palavras das fadas, mas ela suportou. Ela já tinha passado por isso diversas vezes. Cordélia continuou com seu melhor sorriso. Estou aqui por causa da apresentação de Elune Nin. Gostaria de brincar com a rainha hoje à noite? O que você acha? A rainha? Jogar à noite é bom. Acho que podemos derrotá-los. A maioria das fadas assentiu sem pensar, mas algumas aparentemente espertas levantaram as mãos. Mas como você chegou aqui? Este é um lugar secreto entre Eluna e nós. Isso mesmo, isso mesmo. Eluna não guardou segredo? Eluna quebrou sua promessa? Seus rostos ainda eram puros e inocentes, mas pareciam mais frios. As fadas que conversavam entre si se voltaram todas para Elune ao mesmo tempo. Isso é. Como Elune não sabia o que dizer, Cordélia falou novamente. Elune Nin concordou em realizar o nosso desejo, mas o nosso desejo era conhecer você. Queríamos muito conhecê-la, então teimosamente pedimos que ela nos perdoasse. Você me perdoa, por favor? Por favorzinho? Quando Cordélia agiu de forma um pouco fofa, as fadas acenaram com a cabeça. Não há nada que se possa fazer se for um desejo. Eu vou te perdoar. Você disse que era seu desejo nos conhecer. As fadas deram de ombros e deixaram para lá, e Cordélia colocou a mão atrás das costas e fez um sinal de V. Cordélia claramente havia aprendido a lidar com as fadas. Mas foi então. Mas o que devemos fazer então? Elune piscou e disse enquanto se virava para Jude. O vencedor da nossa partida ainda não foi decidido. Ela tinha se esquecido disso, pois ficou muito feliz e encantada quando a partida terminou, mas agora que pensava nisso, ela se lembrou de que um vencedor ainda não havia sido decidido. Acho que perdi. Da perspectiva de Jude, a situação era uma vantagem para ele, independentemente de ganhar ou perder, já que ele teria direito a um desejo de qualquer maneira. Mas Elune balançou a cabeça diante dessas palavras. Não, Jude não perdeu. Então, a vitória é minha? Não, você também não perdeu. Jude franziu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Elune. Mas o que Elune disse não estava totalmente errado. Em outras palavras, a partida deles não teve uma conclusão definitiva. Então vamos empatar. Na verdade, ganhar ou perder não era importante para ele. Ele já havia mencionado que seu desejo seria realizado, independentemente de vencer ou não. Mas Elune parecia ter uma ideia diferente. Se você ganhar, ganha um desejo e se perder, ganha outro desejo. Então, o que acontece se houver empate? Eles claramente não tinham decidido o que aconteceria se houvesse um empate. Nem mesmo o incomparável Jude conseguiu responder imediatamente à pergunta de Elune. Mas assim como diz o ditado, o aluno supera o mestre. Jude tinha um aluno que agora estava com o coração muito negro. Se houver empate, significa que houve vitória e derrota, então que tal realizar dois desejos? Um para quem ganha e outro para quem perde. Valência, Melissa e até Jude ficaram atordoadas com a solução surpreendente apresentada pela sorridente Cordélia, mas Elune piscou novamente e assentiu. Realmente, porque uma vitória e uma derrota eram a mesma coisa se houvesse empate. Ela está certa, ela está certa. Acho que ela está certa. Ela é inteligente. Elune assentiu mais enquanto as fadas concordavam, e Jude franziu as sobrancelhas enquanto pensava. Ela se tornou tão inocente por causa das fadas? Agora que penso nisso, você poderia dizer que Elune é como uma grande fada. As fadas da brisa parecem ser mais puras e inocentes do que as outras fadas. De qualquer forma, foi uma coisa boa para Jude. Ele viu Cordélia estufando o peito enquanto olhava para ele como se pedisse um elogio. Então ele beliscou a bochecha de sua amada aprendiz e então disse a Elune. Elune Nin, podemos adiar a conversa sobre o desejo e falar com as fadas primeiro? Ok, por mim tudo bem. Dito isso, Elune foi até o lago e ficou entre as fadas, e Jude e Cordélia olharam para ela. Aquele garoto parece uma fada muito grande. Jude deu um sorriso amargo ao ouvir as palavras de Valência e então olhou para Cordélia. Posso deixar isso com você? Deixe comigo. Cordélia bateu no peito e deu um passo à frente. E 20 minutos depois. Eu vou te dar isso. Pegue isso também.
Que tal isso? Depois de receber a proteção do vento da Rainha Fada da Brisa, Judy e Cordélia conseguiram ganhar vários tesouros que as fadas estavam guardando. A maioria dos tesouros eram itens medicinais raros e antigos, mas eles acharam que seriam bons para aumentar as habilidades de Lucas e Carça. Então, aqui está o chocolate das fadas. Quando ela generosamente desempacotou os chocolates que eles trouxeram desde que deixaram o reino, as fadas gritaram de alegria. Como as fadas da Brisa eram tão puras e inocentes, Cordélia era mais generosa do que o normal. Bem, tudo bem. Já agora, é um serviço gratuito. Depois de obter a XP Share, um tesouro do Reino Mágico de Magalhães que elas estavam tentando obter das Fadas do Vento, Cordélia decidiu oferecer às fadas algo que elas amariam tanto quanto o chocolate. Ela odiava tanto isso que tinha que se forçar a fazer isso, mas agora ela conseguia fazer isso casualmente. Você ficou sem vergonha. Deve ser por causa de um certo senhor. Quantas vezes por dia eu fiquei envergonhado por sua causa? Judy e Cordélia trocavam mágicas enquanto atuavam em um palco improvisado. A história de amor entre a Rainha das Fadas e o Arquimago. Quando as fadas do inverno forçaram Cordélia a fazer isso pela primeira vez, ela passou por momentos difíceis, pois estava se encolhendo e até agia de forma monótona naquela época, mas não agora. Como um certo senhor havia dito, ela havia se tornado desavergonhada e negra por dentro. Mas essa não foi a única razão. É porque eu te amo. Uma linha que marcou o fim do amor entre a Rainha das Fadas e o Arquimago. Ela não poderia fazer isso na frente das fadas do inverno, porque ela não conseguia nem imaginar fazer uma cena de beijo naquela época. Ou melhor, não foi só a cena do beijo. Só o fato de Judy ter abraçado sua cintura lhe deu arrepios e fez seu cabelo ficar grisalho naquela época. Você ficou assustado então? E bem, na verdade, eu estava um pouco nervoso naquela época. Cordélia sorriu docemente e abraçou o pescoço de Judy, que puxou o rosto para mais perto dela. Ele naturalmente abraçou sua cintura e beijou seus lábios. Uau! Os rostos das fadas que estavam sentadas em grupos ficaram vermelhos. Elune, que observava com a Rainha das Fadas da Brisa no ombro, também engoliu em seco. O silêncio dominou. Era por isso que até o menor som podia ser ouvido em alto volume. Eles ouviram o som de roupa se movendo. A mão de Judy, que estava na cintura fina de Cordélia, moveu-se lentamente para cima enquanto ele a abraçava. Era algo completamente novo para Cordélia, então ela tremeu por um momento. Logo se sentiu confortável nos braços de Judy e o abraçou de volta. Como estava um pouco diferente do normal, seu coração começou a bater ainda mais forte. As fadas e Elune não conseguiam nem respirar direito agora, e em algum momento, os lábios de Judy e Cordélia se separaram. O longo fio de saliva que havia entre suas respirações quentes foi cortado. É esse o fim? Judy estremeceu com a pergunta, mas não havia como evitar. Havia muitos olhares observando-os. Em vez de responder, Judy tinha um olhar arrependido e decepcionado nos olhos, então Cordélia sorriu fofamente e levantou os pés enquanto mordia o pescoço de Judy. Eu quero fazer mais. Gostaria de poder te tocar um pouco mais. As pontas dos dedos de Cordélia tocaram levemente o peito firme de Judy. Ela lançou a Judy um olhar sedutor, mais poderoso do que qualquer outra provocação que já fizera. O rosto de Judy ficou vermelho. Ele ficou seriamente envergonhado e perdido. Ele não conseguia nem mostrar o mínimo de seu sorriso malicioso de sempre. Judy encarou Cordélia. Sua mão se estendeu até os lábios rosados dela, mas Cordélia gentilmente empurrou a mão de Judy e enviou uma mensagem com um sorriso encantador. Desculpe, o tempo acabou. É isso para o jogo de hoje. Cordélia empurrou levemente o peito de Judy e deu um passo para trás antes de se virar. Judy ficou incomodado com as provocações dela, mas, na verdade, Cordélia também ficou incomodada com a situação. Ó, o que eu fiz? Eu quero tocá-lo? Só de pensar nisso de novo me dá a sensação de que meu cabelo vai ficar grisalho. Por quê? Estou mesmo louco? Por que eu disse isso? Mas de alguma forma parecia natural. O sorriso, as palavras e as emoções naquele momento. Como se isso já tivesse acontecido. Aia, aia. Enfim, vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar. Cordélia respirou fundo várias vezes enquanto cobria completamente o rosto vermelho com as duas mãos. Em seguida virou-se com o melhor sorriso que tinha, mas corou mais uma vez ao ver Judy, ainda encantado, que a observava com o rosto vermelho. Seu coração disparou ao ver a expressão dele, que por algum motivo parecia perturbada. É porque me sinto bem. É porque é ninguém menos que Judy quem está fazendo isso. Porque Judy está completamente encantado. Isso pode ser considerado minha vitória completa? Sim, é isso mesmo. Eu ganhei. A vitória é minha. Eu ganhei, certo? Cordélia conseguiu resolver a confusão em sua mente repetindo as mesmas palavras. Ela pigarreou e olhou para as fadas, que estavam cativadas como Judy, e viveram felizes para sempre. Quando ela levantou levemente a bainha da saia e fez uma linda reverência, as fadas atordoadas voltaram a si, uma por uma. Judy também fez uma reverência, embora parecesse estranho. Você já caiu em si agora? E ain. Cordélia sorriu novamente ao ouvir a tosse de Judy. De fato, foi a vitória completa de Cordélia hoje. Mas foi naquele momento. Cordélia levantou a cabeça de repente, porque seus sentidos extremamente sensíveis captaram algo novo, algo desconhecido, mas familiar. Um poder que ela podia sentir porque havia se tornado um anjo de quinta categoria da linhagem de Solari. Cordélia entendeu instintivamente. O poder oculto foi revelado. A peça elevou o humor de todas as fadas e abalou o mana da área ao redor, fazendo com que o poder oculto vazasse. A identidade desse poder. Cordélia sabia o que era. Rainha das Fadas, tenho um favor a lhe pedir. Sim, tudo bem.
Qualquer coisa. Eu ouço qualquer coisa. A rainha fada da brisa, sentada no ombro de Eluna, disse calorosamente com o rosto corado. As outras fadas também pareciam dispostas a ouvir qualquer coisa. Então Cordélia disse sem hesitar. Primeiro de tudo, há algo que eu quero. Asterisco, asterisco, asterisco. Hoje é minha derrota completa. Em uma pequena cripta subterrânea escondida no canto do reino das fadas. Cordélia estufou o peito ao ouvir as palavras de Jude e sorriu. Vou me lembrar da vitória de hoje. Jamais esquecerei. Inclusive o que aconteceu antes. Eca, como esperado de Jude. Cordélia gemeu por um momento com o contra-ataque repentino dele antes de olhar novamente para o objeto à sua frente. Havia uma placa do tamanho de uma folha A4 diante dela. A terceira lista de Solari. Se alguém coletasse todas as lousas dos túmulos dos guardiões, eles saberiam a localização do túmulo de Galuz, o campeão de Solari. Aqueles que encontrassem o túmulo de Galuz obteriam o último tesouro da denominação Solari. Há 4 lousas no total. Eles já haviam descoberto 2 no reino de Salem, e o último que sabiam estava no Império. Bom, gostei. Cordélia sorriu e pegou a terceira lousa. Assim como antes, o sarcófago da Cruzada Amélia, a última das 3 discípulas de Galo, continha várias relíquias. E elas estavam em condições muito melhores que as 2 anteriores, talvez por estar no reino das fadas. Então só precisamos encontrar a última lousa, certo? Sim, agora só resta 4 lousas. O túmulo de Galo seria aberto quando todos fossem reunidos. O último tesouro da denominação solar estaria escondido lá. Não era a lâmina solar. Não foi a espada divina Claion Solais. O que foi então? Qual foi o último tesouro da denominação solar? Jude teve um palpite. Cordélia também parecia ter uma ideia vaga. Por isso, os dois tinham sorrisos muito profundos no rosto. Temos que consegui-lo de alguma forma. Sim, de alguma forma. Talvez o último tesouro da denominação solar fosse o meio mais poderoso que eles teriam na luta contra os seguidores demoníacos. A propósito, Cordélia. Sim, Jude. Só somos nós dois aqui, certo? Não, eu também estou aqui, ok? As fadas também estão lá fora. As palavras de Melissa não foram ouvidas, pois Cordélia já a havia silenciado. Você lembra do que disse antes? Diante da pergunta de Jude, Cordélia engasgou e engoliu em seco, mas assentiu timidamente. Mordeu os lábios levemente e lançou um olhar caloroso. Quantos minutos levaria até que Elune perguntasse se eles estavam saindo? Jude e Cordélia não pensaram nisso por enquanto. A mão de Jude pousou na cintura de Cordélia. Asterisco, asterisco, asterisco. A voz de um lugar mais alto olhou para a terra. Ela elogiou Maximiliano, que havia alcançado um nível mais alto lutando contra o deus da espada, e o recompensou pessoalmente com sangue de anjo. A voz celestial sussurrou para a princesa Daphne. O arcanjo Raguel revelou sua identidade e explicou que o reino de Salem deve se apresentar para o império e a imperatriz viúva. E mais uma pessoa. Uma pessoa que havia esquecido o mundo e estava escondida em um lugar remoto. Ele deu um passo em direção ao império caótico. A deusa do sol Solari. A mais jovem entre os 7 arcanjos, ela também era um ser especial no céu. Altariel, o arcanjo da penitência, a chamou de um ser perfeito. Essa era a avaliação natural de Altariel porque o poder de Solari era comparável ao de Auriel. O arcanjo do julgamento, sua beleza era comparável à de Eros. O arcanjo do amor, e sua personalidade era tão amigável e gentil quanto a de Raguel, o arcanjo da justiça. Auriel, o mais velho dos 7 arcanjos, amava e estimava muito Solari. Não apenas Auriel, mas todos os anjos do céu amavam Solari. O arcanjo do sol. Um ser sagrado que transmitia uma luz brilhante e calorosa a todos, sem discriminação. Portanto, era inevitável que ela demonstrasse interesse em descer. A chegada dos senhores do inferno transformou a terra em um lugar de morte, lamentação e tristeza. Vários países entraram em colapso e inúmeras pessoas perderam suas vidas. Solari não suportou ver isso e escolheu descer ao mundo humano, rejeitando a desaprovação dos arcanjos, incluindo Auriel. Chegando às Pleiades com um grupo de anjos, ela eliminou a escuridão da terra com a luz do sol. Muitas pessoas viram os milagres do arcanjo. Aqueles que estavam vagando pelo mundo apenas com medo e desespero, sem ter para onde ir, então se reuniram ao lado de Solari. Solari cuidou deles com amor e devoção, e dissipou a escuridão de seus corações com a luz do sol. As pessoas adoravam um Solari assim. Muitos que foram salvos do desespero começaram a seguir Solari, mas era impossível para Solari sozinho remover completamente a escuridão da terra. Foi por isso que 2 arcanjos do céu escolheram descer à terra para ajudar Solari. Os seres do mundo consideravam os anjos dos altos céus como seus deuses, e Solari se tornou o ser supremo chamado de deusa do sol. Entretanto, isso não mudou a natureza de Solari. Em vez de reinar como uma deusa e controlar o mundo, ela ainda permaneceu no nível mais baixo e tentou cuidar de todos no mundo, mas isso deixou alguns seres furiosos. Os senhores do inferno deram as mãos pela primeira vez para engolir o sol que havia descido na terra, e Solari acabou sendo morto pela espada de Asmodeus, o senhor da luxúria. O sol caiu naquele dia. Entretanto, a vontade de Solari não foi quebrada. Com seu poder restante, Solari completou o ritual que vinha preparando há muito tempo e, como resultado, as Pleiades se tornaram um mundo independente, não conectado ao céu ou ao inferno. Os demônios do inferno não poderiam aparecer no mundo humano a menos que passassem pelo portão do inferno ou passassem pelo processo de invocação. E o mesmo acontecia com os anjos no céu. A denominação Solari nunca esqueceu a deusa do sol que dedicou tudo a ela, mesmo no último momento. Então eles seguiram a vontade dela e continuaram a lutar contra os demônios restantes na terra. Eles oraram mesmo sabendo que não havia mais uma deusa para ouvir suas preces, e continuaram a amá-la e a manter sua fé.
Mas havia um limite. Toda vez que eles lutavam contra os demônios, a denominação Solari se desgastava pouco a pouco e no final, encontrava sua completa aniquilação. Mas a fé das pessoas em Solari não desapareceu. A denominação havia desaparecido, mas o legado que ela havia deixado ainda era transmitido. E um desses legados, o último e maior legado que a denominação Solari quis proteger até o momento do seu colapso. A denominação tomou uma atitude para impedir que alguém encontrasse esse legado. Somente aqueles que coletaram todas as 4 placas puderam encontrar o túmulo do campeão de Solari, Galuz, e novamente, somente aqueles que foram qualificados puderam encontrar o caminho do túmulo de Galuz até o legado final de Solari. Que o sol esteja com você. A denominação Solari desapareceu, e as 4 tábuas de pedra se tornaram um passado esquecido. Ninguém sabia a localização exata das lousas, muito menos sua existência. Mas agora, depois de centenas de anos, houve aqueles que se aproximaram desse legado final. Asterisco, asterisco, asterisco. Bye bye. Adeus. Vamos jogar de novo na próxima vez. Quando as fadas sorriram alegremente e acenaram com as mãos, Jude acenou com a mão também. Quanto aos outros dois, as bochechas de Elune estavam vermelhas, então ela não pôde se despedir direito, e Cordélia também. Ou melhor, o estado de Cordélia era um pouco pior. Ela ainda não tinha passado por todos os passos. De acordo com os livros que Karsa lhe emprestou, ela estava apenas batendo na porta. Ela e Jude apenas se beijaram e se tocaram. Foi tudo o que fizeram, mas não por Cordélia. Ela sentiu como se tivesse subido as escadas correndo. As mãos grandes de Jude. Ela se perguntou quando aquilo tinha ficado tão grande. Agora era grande o suficiente para segurar do pescoço até a clavícula, e era tão duro e firme que ela o considerava confiável. Ela sentia isso com frequência. Ele beliscando suas bochechas ou abraçando sua cintura, então ela frequentemente sentia suas mãos. Mas hoje foi diferente. Lugares que ele normalmente não alcançava. Lugares que nem mesmo dali havia tocado. Lésbico. A palavra tocar era uma palavra tão obscena? Cordélia murmurou enquanto mordia os lábios e respirava fundo. Ela continuou se lembrando dos lugares que Jude havia tocado, mas depois de se esforçar para esquecer, decidiu ser um pouco mais descarada. Porque Adélia Uni deve ter feito isso depois do seu primeiro beijo. Porque todos os outros deveriam ter feito isso também. Sim, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Acabei de bater na porta. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Além disso, o oponente não é outro senão Jude. Judas, meu golpista. Ele é traiçoeiro, malvado e sem vergonha, mas eu ainda gosto dele. Eu o amo profundamente. Por que eu gosto tanto dele? Desde quando eu gosto dele, meu cérebro parece estar derretendo. Só de pensar em Jude eu sorrio. Porque eu bati na porta. O próximo passo é abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta. O próximo é... Só de imaginar isso meu coração dispara. É assustador, aterrorizante e emocionante, e faz meu coração disparar, mas uma coisa é certa. Tudo bem se for Jude. Tudo bem se for Jude. Não é assustador se for Jude. Sim, está tudo bem. Seu rosto estava quente, mas estranhamente parecia que isso era algo novo. E estava vermelho e quente desde antes. Cordélia piscou os olhos. Virou-se lentamente para Jude antes de rir e inclinar a cabeça. Judas, sim? Por que você está parado assim? Parecia que ele estava em pé com o corpo ligeiramente inclinado para a frente. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. Não, bem, só. Jude não parecia estar com a mesma cara de pau de sempre. Ele deu um sorriso sem graça antes de se virar para Elune e dizer, Elune, muito obrigada por hoje. Eu também gostei. Elune corou enquanto suas orelhas se contraíam várias vezes. Embora tivesse 200 anos, ela era pura como um cristal. A visão que ela viu hoje pode ter sido estimulante demais para ela. E se Vincenzo fizer um escândalo mais tarde? Jude ficou com um pouco de medo disso, mas balançou a cabeça depois. Sem chance. Era só isso. Então voltaremos agora. Você vai continuar com isso? Diante da pergunta inocente de Elune, Jude tossiu como se quisesse continuar, enquanto Cordélia cobria o rosto com as mãos e se virava levemente para Jude. Seus olhos azuis, que podiam ser vistos entre os dedos, exibiam uma leve expressão de expectativa. Não, porque já é tarde da noite. E Elune, por favor, mantenha o que aconteceu hoje em segredo, se possível. É esse o seu desejo? É um pedido, mas ok, vamos fazer disso meu desejo. Afinal, Elune fez tudo o que lhe pediram, e sua consciência não podia concordar com a solução surpreendente que Cordélia havia sugerido. Ok, prometo manter isso em segredo. Elune assentiu algumas vezes e sentou-se antes de fechar os olhos. Parecia que ela estava tentando se lembrar de algo. Não vamos pensar no que ela está tentando imaginar. Jude pensou consigo mesmo e segurou a mão de Cordélia, que deu um passo para trás, surpresa. Cordélia? Ele não é nada. É só um pouquinho. Sim, um pouquinho. Fiquei um pouco surpresa. Fiquei realmente surpresa. Sim, é isso mesmo. É como se surpreender quando você vê uma minhoca, se surpreender quando Melissa diz algo estranho, ou às vezes você simplesmente se surpreende. O que diabos ela está dizendo? Cordélia divagou sem parar antes de soltar um ER e apertar a mão de Jude. Ela sempre segurou a mão dele, mas de alguma forma ela parecia especial hoje. E o mesmo aconteceu com Jude. Mão pequena e quente. Era tão pequeno assim? Era tão macio assim? Calma, Jude Bayer. Depois de respirar fundo algumas vezes e finalmente se acalmar, Jude caminhou para frente. Asterisco, 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 mestre. Kirara. Mestre. Kirara. Quando retornaram aos seus quartos de hóspedes, Kirara deu as boas-vindas a Jude e Cordélia, ou para ser exato, Cordélia. Kirara estava tão cansada quando chegaram ao portão laranja que adormeceu mais cedo. Por isso, só agora vira Cordélia.
Eu estava com tanto medo. Eu estava com medo. Eu queria fugir, mas não fugi. Eu não traí você. Kirara continuou falando enquanto enterrava o rosto no peito de Cordelia, e Cordelia sorriu. Enquanto ela acariciava a cabeça e as costas de Kirara, ela sussurrou suavemente. Sim, eu acreditei em você. Você fez um ótimo trabalho. Estou orgulhosa da minha Kirara. Ao ouvir as palavras de Cordelia, ou para ser mais exato, ao ouvir as palavras minha Kirara estava prestes a desatar a chorar. Não, ela já estava chorando. Ela se lembrou das centenas de pensamentos que teve quando eles escaparam. Então se agarrou ainda mais a Cordelia. Mestre. Sim, minha Kirara. Cordelia não conseguiu evitar sorrir como uma mãe e continuou a abraçar Kirara. E enquanto isso, Jude viu algo um pouco estranho. Scarlett estava com uma expressão desconfortável por algum motivo. Lucas e Carsa pareciam ter ido dormir, pois não estavam ali. É realmente como que Cordelia disse, um triângulo amoroso entre Lucas, Carsa e Scarlett. Da perspectiva de Jude, não importava quem ficava com quem, mas a ideia de ver isso diante dos seus olhos o deixava um pouco animado. Acho que gostei de Legend of Heroes 2. Era um jogo no qual ele se envolveu por causa de Yellowstorm, mas, independentemente disso, ele estava absorto jogando. Lucas, Carsa e Scarlett. Em Legend of Heroes 2, todos os três viveram vidas infelizes. Lucas se tornou um humano demoníaco dependendo da rota. Mesmo que ele tenha sobrevivido, ele perdeu seus entes queridos um por um, assim como aconteceu com Jude, e acabou se tornando um espadachim infeliz que perdeu a vida. Embora Scarlett tenha sobrevivido até a segunda metade de Legend of Heroes 3, ela também estava destruída. Depois de perder seu corpo para o demônio da espada em Legend of Heroes 2, os inúmeros atos malignos, a depravação e os assassinatos contínuos que ela cometeu atormentaram sua consciência e alma infinitamente. A vida de Carsa melhorou, mas ela também não estava feliz. Ela perdeu tudo que amava e prezava, sua cidade natal, família e amigos, assim como seus subordinados, por causa de Malek, então ela ficou obcecada por vingança. Mas agora era diferente. Lucas não se tornou um humano demoníaco, Scarlett não foi vítima do demônio na espada e Carsa não perdeu sua cidade natal. Tornou-se uma comédia romântica com um triângulo amoroso, algo que nunca aconteceu no original. Esse fato agradou Jude. Isso aqueceu seu coração. Porque eu quero ver algo assim. Porque eu quero um mundo assim. Desde que vi o original. Não, mesmo antes disso. Agora que você está aqui, vou dormir. Scarlett disse brevemente antes de se virar. Ela deve ter esperado por eles porque não queria fazer Kirara esperar sozinha. Ela é muito gentil, certo? Cordelia falou com um sorriso e Jude assentiu. Scarlett era realmente muito gentil e simpática, assim como sua aparência. E Kirara? Acho que ela adormeceu. Parece que a tensão dela aliviou. Cordelia sorriu suavemente acariciando a cabeça de Kirara, que dormia como um bebê. Na manhã seguinte, o grupo imediatamente se preparou para deixar o portão laranja. Eles ainda tinham algum tempo, mas foi por causa da voz celestial que desceu ontem à noite. A imperatriz viúva não disse especificamente qual era a mensagem, mas parecia ser uma boa notícia, dada a expressão em seu rosto. Devemos nos apressar para a terra do Marquês Buckingham. Depois de falar com o imperador, que subiu primeiro na carruagem, Jude e Cordelia montaram cada um em um corcel élfico e olharam para trás. Adeus. Até mais. Quero treinar com você mais uma vez. Quero ver a continuação. Porque estou curioso. Jude e Cordelia sorriram sem jeito para as divagações de Elune sobre a continuação e acenaram com as mãos. E Valência, que estava assistindo a tudo isso, disse com um suspiro. É meu sucessor. Não bastou tingir Cordelia de preto? Jude não respondeu, e Melissa disse algo parecido para Cordelia. Então seguiremos nosso caminho. Começando com Leon e Sarah, que assumiram a liderança junto com os Cavaleiros das Sombras, o grupo começou a se mover. Era de manhã cedo. Carsa e Scarlett cavalgavam para a esquerda e para a direita com Lucas no meio delas. Kirara sentou-se enquanto abraçava fortemente a cintura de Cordelia. Jude olhou para a frente. Ele esporeou seu cavalo em direção à parte norte do Império, o território do Marquês de Buckingham. A propriedade do Marquês Buckingham era realmente vasta. Em termos de tamanho, era equivalente a toda a região norte do Reino de Salem, o que representava 1/3 do reino. Naturalmente era o maior território do Império, e havia duas razões pelas quais o Marquês Buckingham ocupava uma propriedade tão vasta. Uma delas era que a terra era grande, mas a terra utilizável era surpreendentemente pequena, e a outra era o fato de que o Marquês de Buckingham, naquela época, tornou-se coerdeiro de várias famílias consanguíneas, incluindo a família e parentes de sua mãe, herdando assim uma enorme quantidade de terra. A terra era grande, mas quase metade dela era inútil. Portanto, apesar da posse de um vasto território, a família imperial e os nobres vizinhos não os mantiveram seriamente sob controle. Além disso, como o Marquês de Buckingham tinha muitos filhos, a opinião predominante era que era possível manter o vasto território enquanto o Marquês estivesse vivo. Ainda assim, a terra é grande. Era verdade que havia menos pessoas vivendo em comparação à terra, mas também havia muitas pessoas porque a terra era muito vasta. Também é rico em recursos subterrâneos. De muitas maneiras, pode-se dizer que a situação era semelhante à da Rússia ou, para ser exato, à da antiga União Soviética. A Marcha de Buckingham tinha, na verdade, várias minas de alta qualidade, e também era a terra onde vivia a maioria dos anões, que eram inseparáveis das fontes minerais. O Marquês Buckingham irá nos encontrar.
A imperatriz viúva tinha uma boa expressão desde que eles deixaram a Floresta das Sombras, talvez porque ela estivesse visitando sua cidade natal depois de muito tempo. Alguns preferiam ir para um lugar onde realmente se sentissem seguros, e não para uma terra onde havia poucas pessoas em quem pudessem confiar, mas esta também era sua primeira visita à sua cidade natal em quase uma década, então seria estranho se sua expressão não fosse boa. Eu também gosto deste lugar. Depois que eles deixaram a capital imperial, sempre havia uma atmosfera sombria no rosto do imperador, mesmo quando ele sorria, mas agora, ele estava sorrindo brilhantemente. Um sorriso brilhante, perfeito para sua idade. Majestade Imperial, está aí a bandeira da Marcha de Buckingham. Quando Leon falou e apontou para a frente, tanto o imperador quanto a imperatriz viúva, que estavam conversando, colocaram a cabeça para fora da janela e olharam para longe. De fato, é a bandeira da Marcha de Buckingham. Um brasão com um leão alado. A imperatriz viúva falou com alegria, e o imperador bateu os pés repetidamente na carruagem. A imperatriz viúva sempre reclamava do comportamento do imperador, mas desta vez deixou passar para que o imperador e seus irmãos mais novos se alegrassem à vontade. 2 dias depois de terem deixado a Floresta das Sombras, o grupo conheceu o Marquês Buckingham, também conhecido como Leão Agachado do Norte. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto Jude, Cordélia e os outros se encontravam com o Marquês de Buckingham, outro grupo começou a marchar na parte norte do reino, em Bailon. Era uma espécie de exército de coalizão liderado pelo Conde Bayer e pelo Conde Chase. Os dois condes já haviam sido convocados uma vez devido ao bloqueio da fronteira do Império, mas como o Império estava bem quieto naquela época, eles só estavam se preparando para a batalha em Bailon, mas não estavam se movendo. Mas ontem chegou uma ordem da capital real para entrar em guerra. O Conde Bayer liderou os cavaleiros e soldados enquanto o Conde Chase se juntou ao grupo do Conde Bayer com os magos da Torre do Amanhecer Vermelho. E mais um dia se passou. O Conde Bayer e o Conde Chase, cada um montado num cavalo preto e num cavalo branco, trocaram palavras em voz baixa. Isso é um grande problema. Eles receberam uma carta do Marquês Ofan, da região sul. O conteúdo em si era simples, depois de toda a retórica aristocrática ter sido excluída, que era sobre assumir responsabilidades. Mas isso é culpa nossa? Ele insiste que a culpa é nossa. Sobre a fuga de Karsa Ofan. Ela tinha ido a um casamento no norte, mas fugiu depois com os profissionais fugitivos. Embora Karsa caçasse piratas e brincasse muito, ela nunca fugiu de casa. O Marquês Ofan insistiu que tudo isso aconteceu por causa de Jude e Cordélia, e o Conde Bayer achou difícil negar isso, porque era um fato conhecido por todo o reino que Jude e Cordélia eram os que mais fugiam no reino, então eles eram profissionais em fuga. Nesse caso, Conde Raisvelgr, recebemos uma carta dele também, mas num tom bem mais calmo. Lucas Raisvelgr, um jovem que era chamado de Girin do Norte até Jude ganhar destaque. Lucas também compareceu ao casamento de Gael e Adélia, fugindo depois, então o Conde Raisvelgr não pôde deixar de culpar o Conde Bayer e o Conde Chase. Além disso, se você ler os pontos principais, parece que o Marquês Ofan está em uma situação realmente difícil por causa de Lady Karsa. O que você quer dizer? O Conde Bayer deu um sorriso amargo à pergunta do Conde Chase. Foi graças ao legado de Carlos Ascalon que o Marquês Ofan conseguiu liderar as 7, não, as 6 famílias do sul. Você sabe disso, né? Eu sei. Mas aquele Ascalon se foi. Para ser exato, o verdadeiro desapareceu, e só sobrou um falso. Espere um segundo, não me diga, é o que você está pensando. Karsa Ofan fugiu com o verdadeiro Ascalon. Do ponto de vista das outras 5 famílias que estavam desconfortáveis porque foram repentinamente privadas da oportunidade de se tornarem líderes, esta era realmente uma boa oportunidade. Os dois não sabiam, mas talvez as famílias estivessem assediando o Marquês Ofan todos os dias. Mas Karsa fugiu de casa. Com nossos filhos. O Conde Bayer e o Conde Chase suspiraram profundamente. Mas tudo ficará bem, certo? Acredito que vai ficar tudo bem. Afinal, eles ficaram muito mais fortes. Tanto Jude quanto Cordélia fizeram um progresso notável. Ou melhor, aqueles dois foram além disso, a ponto de uma linguagem deslumbrantemente florida. Em apenas 1,5 anos, Cordélia se tornou uma arquimaga, enquanto Jude, que estava fraco demais para sair livremente, agora se tornou um dos 10 grandes mestres espadachins. O crescimento deles parecia irreal, mas os dois condes sabiam melhor do que ninguém que seu crescimento era real. De qualquer forma, algo deve estar acontecendo desta vez também. O Conde Chase assentiu, embora tenha franzido a testa ao ouvir as palavras do Conde Bayer, porque suas fugas até então não tinham sido simples fugas por amor. Se olharmos para os resultados, Jude e Cordélia sempre retornavam com grandes conquistas cada vez que fugiam. Quando eles retornarem desta vez, acho que eles deveriam se casar imediatamente. Concordo. Não há necessidade de prolongar o noivado. E de fato, havia uma coisa adicional que eles esperavam. Os dois condes olharam para Gael e Adélia, cujos cavalos estavam bem próximos um do outro. Era uma visão que transbordava doçura. Mesmo que os dois estivessem apenas olhando um para o outro, parecia haver uma aura rosa entre eles. Piorou. Os dois raramente saíam de casa desde que se casaram. Logo após o casamento, eles ficaram no quarto por mais de 3 dias. Estou muito feliz, no entanto. O Conde Chase falou com orgulho, e o Conde Bayer sorriu baixinho e assentiu. Podemos nos tornar avós em breve. Sim, avós. Foi isso. Os dois homens encerraram a conversa com um sorriso enquanto se entreolhavam. Mudaram de expressão e começaram a discutir os assuntos do reino. Foi a princesa herdeira que nos convocou. Sim, pelo que eu vi.
Além disso, não parece ser apenas uma medida de precaução. Naquele momento, os dois condes lideravam as elites de seu território. Até mesmo as gralhas do norte estavam se preparando para se mudar, então talvez uma grande guerra contra o Império estivesse prestes a acontecer. Saberemos então, quando chegarmos. A ordem da capital real não era para ir até a fronteira. Era uma ordem para trazer os soldados de elite para a capital real. Mas por quê? Que tipo de plano é esse? Os dois condes olharam para frente novamente. Eles cruzaram a fronteira entre as regiões norte e central e seguiram em direção à capital real. Asterisco, 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 a noite em que conheceram o Marquês Buckingham. Como a marcha de Buckingham foi tão vasta, levou cerca de 2 dias para chegar a Grand Pen, uma grande cidade que poderia ser chamada de capital do território. Por isso, o grupo passou a noite no castelo do Visconde Lennon, vassalo do Marquês de Buckingham. Uma chapa da denominação Solari? Jude assentiu quando Scarlett perguntou enquanto seus olhos piscavam. Sim, são 4 dessas lousas e já coletamos 3. E eu sei onde está a última lousa. No quarto de Jude, Cordelia, Scarlett, Lucas, Carsa e Kirara estavam presentes. Ele pensou em ligar para Leon e Sarah também, mas comparado aos 4 anteriores, eles ainda não eram próximos. Lord Jude, então você está dizendo que está saindo para procurar a 4ª chapa restante? Sim, faremos isso. Agora que conhecemos o Marquês Buckingham, acho que podemos ir com calma. Além disso, a 4ª placa estava escondida no desfiladeiro de Zainan, um dos pontos de fronteira entre a fronteira de Buckingham e a Floresta das Sombras. Portanto, considerando a rota deles, era justo ir até lá agora. Cordelia também assentiu e acrescentou. Dizem que se você coletar todas as placas, poderá obter o último tesouro deixado pela denominação Solari. Não sei o que é, mas certamente ajudará na nossa luta contra os seguidores demoníacos. É por isso que acho melhor protegê-lo antes que a guerra civil comece. O tesouro de Solari, que poderia ser obtido quando todas as 4 placas fossem coletadas, nunca apareceu em Legend of Heroes 2. Então nem Jude e Cordelia sabiam o que era. Mas ainda assim, era o legado de Solari, o último tesouro deixado pela denominação. Mesmo que não fosse uma arma de combate, seria útil de alguma forma porque teria um imenso poder divino. Precisamos estar preparados no final. Foi a mesma razão pela qual eles se uniram o maior número possível de aliados e aumentaram seu poder de luta em preparação para a luta contra o Lorde Protetor naquela época na capital real. Quando Jude e Cordelia terminaram suas explicações, Carsa coçou o queixo e disse: de qualquer forma, é por isso que você está indo em uma caça ao tesouro. Bem, você poderia dizer isso. Quando Cordelia assentiu, Carsa sorriu e abraçou o pescoço de Lucas, que estava sentado ao lado dela. Hehe, eu gostei. O Lucas também gostou, né? É eu também. Noona. Lucas não estava acostumado com essa relação de pele nem com chamar Carsa de Noona. Enquanto ele falava com as bochechas coradas sem perceber, o rosto de Carsa também ficou vermelho. Por algum motivo, ela também estalou os lábios. Mas infelizmente para Carsa, Scarlett estava presente. Scarlett agarrou Carsa pela gola e a puxou para que as duas não se tocassem mais. Então, virou-se para Cordelia e continuou falando, ignorando os protestos de Carsa. Então vamos sair imediatamente pela manhã? Se alguém fosse mais ao norte daqui, veria a estrada sinuosa para o desfiladeiro de Zainan. Em resposta à pergunta de Scarlett, Cordelia de repente mexeu os dedos. Nós vamos embora, mas bem, só eu e Jude iremos para lá. A maneira como suas palavras saíram no final foi muito suspeita. Então os olhos de Scarlett se estreitaram e ela perguntou novamente. Vocês dois vão sozinhos? Sim. Não é como se precisasse de muita gente para ir lá. E eu quero que vocês 3 fiquem aqui e se concentrem em se fortalecer. Sim, é isso. Vendo que ela balançava a cabeça enquanto falava, parecia que ela concordava com tudo o que estava dizendo. Jude e Cordelia irão sozinhos para o desfiladeiro de Zainan. Na verdade, isso não é estranho, porque esses dois já viajaram sozinhos antes. Mas por quê? Isso é algo como a intuição de um mestre renegado? De alguma forma suas palavras são diferentes do normal. Scarlett estreitou os olhos ainda mais e os lábios de Cordelia se contorceram enquanto ela desviava o olhar. E Carsa farejou com sua intuição bestial que não era inferior à de Cordelia. Sinto um cheiro. Você também, certo? Ao olhar de Carsa, Scarlett assentiu. Era óbvio o que Carsa dizia com os olhos, dada a atmosfera e as circunstâncias. Então Scarlett sorriu e falou. Então por que você não leva Kirara com você? Kirara? Não apenas Cordelia, mas também Kirara, que estava sentada perto dela, piscaram os olhos. Porque suas palavras foram bastante inesperadas. Mas Scarlett tinha seus próprios motivos. De acordo com o que você disse, a 4ª placa fica no desfiladeiro de Zainan, certo? Kirara pode te ajudar falando com os animais de lá. Deve haver muitos monstros lá que Kirara pode domar. O desfiladeiro de Zainan era famoso por suas estradas acidentadas e por ser o lar de grandes grupos de pássaros rock. Era um lugar remoto por onde não passavam pessoas, então somente os animais que viviam nas proximidades conheciam o caminho. Sim, é isso mesmo. Se for a senhorita Kirara, ela pode pedir aos animais para descobrirem o caminho. Lucas falou e bateu palmas, e Scarlett assentiu em concordância. Não é ótimo? Você precisa voltar logo. Além disso, não é um lugar muito perigoso. As palavras de Scarlett estavam certas e erradas. O desfiladeiro de Zainan, repleto de monstros gigantes, era geralmente considerado um lugar perigoso. Mas não era um lugar perigoso para o grande mestre da espada Jude e a arquimaga Cordelia. Mas se fizermos isso, Jude e eu não poderemos viajar sozinhos. Cordelia queria gritar isso, mas não conseguiu, porque ainda lhe faltava descaramento. Então ela apenas gemeu, mas uma situação ainda mais difícil aconteceu. Nossa, então eu vou com o mestre? Que bom!
Posso ir com você, né? Kirara abraçou a cintura de Cordélia e agiu de forma fofa, então não havia como Cordélia recusar. Ué. Não havia necessidade de esconder seus pensamentos se ela e Jude viajassem sozinhos. Eles não precisavam esconder isso. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Ela podia ignorar os sorrisos malignos de Scarlett e Karsa, mas não Lucas, cujo rosto inocente parecia dizer, a senhorita Scarlett é inteligente, e Kirara, cujos olhos brilhantes pareciam dizer que ela queria ir com eles. Ok. Sim. Vamos juntos. Sério? Que legal. Gosto muito de você, meu mestre. Eu também. Kirara esfregou a bochecha no peito de Cordélia em sinal de alegria, e Cordélia deu um sorriso sem graça. Quanto à outra pessoa. Depois de assistir à conversa, Jude olhou pela janela e soltou um longo suspiro. Foi um suspiro muito longo. Na manhã seguinte, Judas e Cordélia solicitaram uma audiência com o imperador e a imperatriz viúva. Os dois não eram tecnicamente cidadãos do Império nem vassalos do imperador, então não tinham motivo para pedir permissão ao imperador, mas ainda tinham que falar diretamente com ele. Como eu esperava, a aparência deles não é boa. Afinal, os elfos os traíram após o chanceler. Era muito difícil confiar nos nobres do reino de Salem, um país com o qual eles eram hostis, pois não podiam confiar nem mesmo naqueles que estavam no mesmo país que eles. Além disso, os dois não eram apenas nobres. Era natural ficar cauteloso, já que era um grande mestre da espada e um arquimago, ou como o Império chamava, um grande mago. Onde você está indo? Você está tentando fazer algo nos bastidores? São apenas duas pessoas, mas elas são o grande mestre da espada e o grande mago. A cooperação deles até agora pode ser uma armadilha para nos trair no futuro. Não podemos baixar a guarda. Parecia que os dois conseguiam ouvir os pensamentos caóticos vindos dos olhos um do outro. Entre essas pessoas, o mais alarmado era o Marquês Buckingham, que parecia que ia gritar a qualquer momento para deter Jude e Cordélia. Mas ninguém conseguia abrir a boca tão rapidamente. Até mesmo o Marquês Buckingham só conseguiu encará-los ferozmente, mas não disse uma única palavra de discordância. Porque somos um grande mestre da espada e um grande mago. Eles estariam em apuros se agissem de forma errada. Além disso, claramente não havia nenhum grande mestre da espada no acampamento do imperador agora. O cavaleiro absoluto Galahad havia sido capturado pelo inimigo, e Elune nunca havia deixado a Floresta das Sombras, a terra dos elfos, em toda sua vida. No caso do deus da espada, era impossível saber onde ele estava, e também era questionável se ele ficaria do lado do imperador em uma guerra civil, já que não era uma guerra com um país estrangeiro. O último grande mestre da espada do Império é o Rei das Feras Crasso, que está do lado do chanceler. Em outras palavras, não havia ninguém no acampamento do atual imperador que pudesse derrotar Jude num confronto direto. E se Cordélia, uma grande maga, fosse adicionada aqui? Não havia necessidade de pensar nisso. Foi uma imprudência começar uma briga com eles. Para começar, somos aliados. Não há necessidade de nos transformar em inimigos sem motivo. O Marquês de Buckingham era um homem que protegia e desenvolvia uma propriedade árida, porém vasta, há muito tempo. Ele era naturalmente temperamental, mas também muito paciente, e tinha acumulado tanta experiência na vida que não deixava suas emoções atrapalharem seu julgamento. Não somos inimigos. Eles querem mesmo nos controlar, mas ainda não é a hora. Jude era um monstro com menos de 20 anos que estava em pé de igualdade com a grande mestre da espada Elune, mas Jude era apenas uma pessoa. Se os mestres da espada leais ao imperador e um número suficiente de magos se reunissem em um só lugar, seria possível lutar de alguma forma. Então ele tinha que ser paciente agora. Ele não deve transformar em inimigos aqueles que podem se tornar seus fiéis aliados devido às suas suspeitas desnecessárias. Ele vai ignorar isso até certo ponto. Uma pessoa do reino e não do império disse que iria para outro lugar que não fosse ajudar o imperador. Além disso, não era tempo de paz. Foi logo antes de uma guerra civil. Não, eles já estavam praticamente em uma guerra civil. Então era normal impedir um movimento suspeito. Mas o Marquês Buckingham decidiu dar um passo para trás. Era o que Jude esperava. O Marquês Buckingham é exatamente o que eu pensava. Porque Jude havia traçado o perfil até mesmo dos insignificantes humanos demoníacos de nível médio. O Marquês de Buckingham era uma figura bastante importante no Império. Então Jude já estava familiarizado com seu caráter e padrões de comportamento. Ele era careca, mas tinha uma barba farta. Era um veterano de 100 batalhas, mas não um tolo que se concentrava em coisas triviais e perdia a noção do todo. E se o Marquês Buckingham permitir? Jude se virou para a imperatriz viúva. Mais uma vez, a reação dela foi exatamente como ele esperava. A imperatriz viúva trocou olhares com o Marquês Buckingham antes de sussurrar suavemente no ouvido do imperador, e o imperador assentiu com uma expressão desconfortável e disse: "Eu entendo. Eu vou permitir. Mas vocês dois precisam voltar logo. Entenderam? Nós entendemos. Obrigado pela sua permissão." Quando Jude e Cordélia responderam educadamente, a expressão da imperatriz viúva se iluminou um pouco. Embora fosse patético que eles tivessem que depender de estrangeiros, era reconfortante ter Jude e Cordélia como aliados quando se pensava nisso. "Você pode ir embora quando terminar." Ao ouvir as palavras do Marquês de Buckingham, o imperador mordeu os lábios e olhou para Jude e Cordélia. Os dois se curvaram novamente diante do imperador antes de sair da sala. E 20 minutos depois de se despedir de Lucas e dos outros que esperavam do lado de fora, Jude e Cordélia montaram em seus cavalos. Jude sozinho e Cordélia com Kirara. O imperador não parecia um pouco abatido?
parece que ele se apegou a nós. Era natural quando se pensava nisso. Da perspectiva do jovem imperador, Judas e Cordélia eram seus benfeitores que salvaram sua vida diversas vezes. E por que minha fera é tão bonita? Crianças pequenas gostam de pessoas bonitas. Bem, meu golpista também tem um rosto bonito. Cordélia respondeu com um sorriso, e Jude inclinou levemente a cabeça e perguntou com um sorriso malicioso. Só o rosto é bonito? Só o rosto é bonito? Diante da pergunta de Jude, Cordélia sorriu como se achasse aquilo absurdo e logo disse com um HMPH. E ainda não vi outros lugares, então não sei. Yain, você está certo. As bochechas de Cordélia ficaram vermelhas quando Jude sorriu. Por algum motivo, ela sentiu que ficaria envergonhada novamente se continuasse a conversa atual. De qualquer forma, vamos lá. Ela deliberadamente levantou a voz, e Jude aceitou em vez de continuar enrolando. E sim, vamos lá. Vamos fazer uma viagem divertida. Ele teve que responder com magia por causa de Kirara. Como uma criança que cresceu sem ser bem-vinda, até mesmo palavras como essas podem soar deprimentes para Kirara. Francamente, eu queria ir sozinha com Cordélia. Ele queria andar a cavalo juntos e ficar perto dela. Mas já estava decidido. Então, em vez de resmungar em vão, Jude sorriu alegremente enquanto Cordélia ficava satisfeita com sua aparência novamente, e disse enquanto abraçava a cintura de Kirara. Então vamos, Kirara? Sim, mestre. Ok. Vamos lá. Vamos. Kirara gritou com o rosto vermelho, e Cordélia riu antes de esporear o cavalo. Bem, coisas boas são boas. Eles sabiam muito bem que uma guerra civil começaria em breve, na qual o destino do mundo e do império estaria em jogo, mas isso não significava que deveriam manter uma expressão carrancuda. Vamos. Jude falou silenciosamente e esporeou seu cavalo também. Pouco depois que o grupo de Jude e Cordélia partiu, o grupo do imperador e o marquês de Buckingham também se prepararam para se mudar novamente. O destino deles era Grand Pen, a terra mais fértil da marca de Buckingham e uma grande cidade onde vassalos de todo o seu território se reuniam. Depois que o marquês Buckingham se juntou a eles, o grupo do imperador cresceu e o número de escoltas ultrapassou 100. Como resultado natural, as posições de Lucas, Carça e Scarlett no grupo se tornaram ambíguas. Eles não eram cavaleiros reais como Leon e Sarah, nem pessoas absolutamente fortes, contra as quais ninguém ousaria lutar de forma imprudente, como Jude e Cordélia. Eles eram estranhos em uma posição ambígua. Mas Lucas não prestou muita atenção aos olhares ao redor. Ele bebia os elixires feitos de vários ingredientes medicinais que Jude e Cordélia pegavam das fadas da brisa e se concentrava no treinamento sempre que tinha tempo livre. Estou ficando mais forte. O efeito dos elixires feitos por Judas era claro. Após a batalha contra o príncipe demônio, seu poder cresceu tão rapidamente que se tornou difícil de controlar, então ele pensou que não haveria crescimento por um tempo. Mas ele estava enganado. Jude fez vários tipos de elixires para evitar que a eficácia dos elixires diminuísse, então Lucas pôde sentir o rápido crescimento de seu corpo e alma a cada dia. E não foi só Lucas. Carça e Scarlett também continuaram a crescer. Os dois ficavam mais fortes e bonitos a cada dia. Bonito? Mas isso também não estava errado. Como resultado da absorção da boa energia dos elixires, a pele e o cabelo de Carça e Scarlett ficaram muito melhores do que antes. Além disso, sua constituição e formato corporal também melhoraram, então, como Lucas havia dito, eles se tornaram mais bonitos à medida que ficavam mais fortes. E isso também se aplicava a Lucas. Os três ficaram mais fortes e bonitos a cada dia que passava. Na verdade, isso foi resultado da escolha e do foco de Jude e Cordélia. Sinto muito por Leon e Sarah, mas não temos tempo e recursos suficientes para criá-los agora. Jude, Leon e Sarah não careciam de talento, já que eram personagens jogáveis, mas Jude e Cordélia os conheceram tarde demais. Portanto, em vez de aumentar os níveis de 5 pessoas uniformemente em 5, Jude e Cordélia escolheram aumentar os níveis de 3 pessoas em 10, optando por negligenciar uma e se concentrar na outra. E Jude estava certo dessa vez. Os três estavam mostrando crescimento além das expectativas. Lucas praticou bastante para melhorar em vez de ficar com inveja ou alimentar pensamentos malignos. Carça e Scarlett tinham uma estranha rivalidade uma com a outra desde que se conheceram no sul. As personalidades das três pessoas e seu relacionamento triangular ligeiramente sutil criaram um efeito sinérgico que superou as expectativas. E mais uma. Havia uma variável que nem mesmo Jude esperava. O que é isso? Essa sensação? Lucas, em certos momentos, ele sentia algo fora do lugar. Cada vez que ele brandia sua espada e cada vez que ficava mais forte, ele experimentava uma sensação familiar, mas desconhecida. Como se ele estivesse retornando a um lugar onde já tinha estado antes. Era inevitável que houvesse uma grande lacuna entre vagar sem rumo pelo mar aberto e avançar ao longo de certos marcos. Ele estava seguindo em frente. Ele estava caminhando em direção àquele horizonte distante. Ele estava na estrada que já havia sido percorrida uma vez. Então ele sabia o caminho. As habilidades dos três começaram a crescer explosivamente. E ao mesmo tempo, os sentimentos dos três também se intensificaram. 3 dias depois eles se separaram do grupo do imperador. Jude e Cordélia finalmente chegaram ao desfiladeiro de Zainan. Eles ainda estavam na vasta e extensa marcha de Buckingham, e o desfiladeiro de Zainan era a área mais remota da marcha. É como a Amazônia. Cordélia assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Jude. A marcha de Buckingham era geralmente mais fria, pois estava localizada no norte, mas o desfiladeiro de Zainan era uma exceção. Era um lugar dominado por condições climáticas extremas, pois uma floresta tropical e um desfiladeiro árido coexistiam ali. Para ser exato, era um desfiladeiro árido cercado por uma vasta floresta tropical, então era quente seco ou quente úmido. Em suma, era um lugar difícil de se viver. Agora, tudo o que precisamos fazer é ir para o deserto, certo?
Isso mesmo. Enquanto viajavam por todo o continente, eles encontraram todos os tipos de terreno. Jude franziu as sobrancelhas enquanto olhava para os arbustos que pareciam estar cheios de insetos e cobras. Embora ele tivesse viajado para todos os tipos de lugares em sua vida passada, estranhamente ele nunca tinha estado em uma floresta tropical como esta. De qualquer forma, sobre o desfiladeiro de Zainan, em Legend of Heroes 2, não era um lugar importante. Era mais ou menos apenas um campo de caça para subir de nível, com uma atmosfera exótica. As montanhas Catan próximas eram muito mais importantes que o desfiladeiro Zainan, porque era o lugar onde uma das 7 maiores calamidades da metade para o final de Legend of Heroes 2 aconteceria. Talvez devêssemos passar por lá depois que terminarmos nossos negócios no desfiladeiro. A calamidade nas montanhas Catan apareceria pelo menos alguns meses depois, mas já havia se distanciado do fluxo original da história. Com a sorte deles, talvez seja possível impedir a calamidade antes que ela se torne um problema completo, assim como nas terras selvagens ou na floresta da eternidade. De qualquer forma, vamos nos apressar. Ok. Sim. Kirara respondeu imediatamente após Cordélia, e o grupo seguiu em direção à floresta tropical. E algumas horas depois, quando o sol se pôs, Jude e Cordélia começaram a preparar o acampamento, e Kirara saiu do local para conversar com os animais ao redor. Sim, bom trabalho. Uma pessoa tem que ser sensata. Ela começou a ouvir uma voz em sua cabeça enquanto se afastava de Cordélia. Tenho certeza de que ela vai ficar irritada se você continuar grudado nela. Você já passou por isso várias vezes, não é? Em vez de negar, Kirara apressou o passo. Era a voz que ela começou a ouvir quando eles fugiram do portão vermelho da última vez. Não, ela se perguntou se aquilo era mesmo uma voz. Talvez fossem apenas os pensamentos de Kirara que pareciam alucinações, ou talvez fossem seus pensamentos causados pelo medo de ser abandonada. É um erro você já ter seguido ela, mas tudo bem. Cordélia é fraca com você. Você só precisa fingir que está um pouco triste na frente dela. Você já fez isso muitas vezes, certo? Trair, trair e trair novamente. Seus pensamentos imaginaram Cordélia mostrando as costas em sinal de confiança, e ela mesma esfaqueando-as com uma faca. Era uma cena que ela jamais poderia imaginar, mas estranhamente parecia real. Kirara sentou-se e recuperou o fôlego. Ela deu um tapa na própria cabeça para afastar os pensamentos ruins. Não vou traí-la. Será diferente desta vez. Não é por dinheiro. Não vou traí-la. Também não vou trair ninguém. Não quero trair mais ninguém. Kirara começou a chorar sem perceber e fungou várias vezes antes de se levantar novamente. Ela segurou o lenço que Cordélia lhe deu e continuou a andar. Eu os ajudarei. Desta vez com certeza. Desta vez eu devo. Não é só porque quero ter um tempo só para nós dois. Desta vez eu realmente quero ouvir sinceramente os animais. Que tipo de animais existem aqui? De qual animal devo ouvir? Kirara olhou ao redor e caminhou. Cordélia lhe disse para não ir muito longe porque poderia ser perigoso, mas enquanto ouvia as histórias dos pequenos animais, percebeu que ela já havia se afastado bastante do acampamento. Está bem ali. Ao ouvir as palavras da cobra gigante procurando uma oportunidade para comê-la, Kirara agarrou a adaga e desviou o olhar. Ela parou de respirar ao ver o que havia além dos arbustos. Ela está atrasada. No acampamento. Eles estavam no meio de uma floresta tropical, mas Jude e Cordélia não suavam nem uma gota. Não era porque Cordélia não era mais apenas uma humana como Jude. Para começar, eles tinham um cos e um peão. A maioria dos itens que eles receberam dos deuses selvagens, como Blade Song, foram substituídos por itens melhores, de acordo com as regras do RPG. Mas havia um item que eles ainda usavam ativamente, o cos e um peão. Como o nome sugere, este item criou uma tenda com um peão de espaço no chão que tinha uma atmosfera aconchegante. Além disso, a arquimaga Cordélia estava presente aqui. Ela abriu um escudo para impedir a entrada de insetos e calor, e diminuiu a temperatura dentro do escudo com magia de gelo. Obviamente, alguém morreria sufocado se cobrisse completamente uma área, então havia um buraco de ar perto do gelo. Além disso, Jude fez um suco gelado com a ajuda de sua extrema energia Yin. Cordélia tomou um gole do suco nos braços de Jude e franziu as sobrancelhas enquanto olhava na direção para onde Kirara tinha ido. Você está preocupado? Sim, vamos procurá-la? Mas ela é uma personagem jogável, e demos a ela muitos itens. Talvez seja melhor esperar por ela primeiro do que perdermos um ao outro depois. Além disso, a taxa de crescimento de Kirara tem sido bastante significativa recentemente. Inicialmente ela era uma criança com aptidão para roubar e domar monstros, mas hoje em dia, suas habilidades de roubo aumentaram exponencialmente. É porque ela conheceu Scarlet. Parecia que ela tinha aprendido isso e aquilo apenas observando Scarlet. Cordélia agonizou por algum tempo enquanto Jude pensava em outra coisa. Logo ela disse com voz firme, como se finalmente tivesse tomado uma decisão. Então vamos esperar mais 10 minutos. Se ela ainda não estiver aqui até lá, vamos procurá-la. 10 minutos? Não 20 minutos? Por quê? Na época em que Cordélia perguntou inocentemente. As mãos grandes de Jude envolveram delicadamente a cintura de Cordélia, que se encolheu, virando-se para Jude com um olhar tímido enquanto seus lábios se contraíam. Em vez de retirar a mão de Jude, que subia lentamente, ela naturalmente encontrou os lábios dele. Não tem como Kirara ter se perdido. Jude. Ela é uma garota inteligente. Talvez ela só tenha saído por um tempo para ficar sozinha com nós dois. Ela é uma boa menina. Mais tarde darei a ela alguns lanches, não alguma comida deliciosa. Jude elogiou Kirara mentalmente antes de se concentrar em Cordélia. Ao sentir algo incrivelmente macio em sua mão, ele aumentou a força da mão delicadamente. E Cordélia também não ficou parada. Em vez de se deixar levar pelo seu impulso de menina forte em jogos, ela empurrou Jude apenas com a ponta da língua. A batalha começou rapidamente.
As bochechas de Judy e Cordelia estavam vermelhas. As duas separaram os lábios por um momento e expiraram, permanecendo em seus próprios mundos. E foi naquele momento. Mestre, mestre, mestre. Assustada com o barulho alto vindo de trás dos arbustos, Cordelia imediatamente pediu para Judy se levantar, e Judy proferiu maldições em sua mente. Cancele o lanche. Por que você teve que voltar agora? Mas Judy rapidamente recuperou a razão. Kirara gritando e correndo em direção a ele significava que algo havia acontecido. Kirara? Mestre. Kirara estava encharcada de suor quando apareceu através dos arbustos. Uma grande cobra estava enrolada em sua cintura e pescoço, e ela estava ofegante antes de gritar novamente com Judy e Cordelia. Seguidores de demônios. As palavras de Kirara pararam ali. Ela não conseguiu mais falar. Boom! Um estrondo aterrorizante tomou conta da voz de Kirara. Judy e Cordelia viraram a cabeça e viram. O que Kirara quis dizer? O que aconteceu neste lugar agora? Cordelia olhou para Judy, que assentiu com a cabeça. Eles chegaram a uma resposta ao mesmo tempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Caracal, um humano demoníaco de alto escalão do olho do diabo, era rápido em tomar decisões. Uma vasta floresta tropical cercava o desfiladeiro de Zainan. Já fazia 4 meses que ela havia se estabelecido ali e realizado um ritual. Havia uma razão pela qual ela, uma humana demoníaca de alto escalão, veio a este lugar no meio do nada, para criar um desastre que causaria uma grande perturbação na retaguarda do Império. Depois de limpar uma parte da floresta tropical por onde ninguém passava, eles desenharam um enorme círculo mágico. Eles ofereciam sacrifícios regularmente e aumentavam gradualmente a completude do ritual. Foi um trabalho longo e tedioso, mas depois de 4 meses de trabalho duro, finalmente estava prestes a ser concluído. No entanto, numa época em que a situação no reino e no império mudou, esse plano de desastre se tornou mais importante. Havia uma gata fera de pelo preto. Eles viram aquela garota avistando o poço cheio de corpos dos incontáveis sacrifícios que eles fizeram até então, mas não conseguiram pegá-la. Então, depois de dissuadir seus subordinados de perseguir a garota, Caracal tomou uma decisão. Termine o ritual. O que? Um de seus subordinados próximos piscou os olhos com uma expressão confusa. Era natural que fizessem isso. Eles ainda precisavam de mais tempo para terminar o ritual. E também de mais sacrifícios. Mas Caracal também tinha seus motivos. É bem provável que o gato fera viaje com os caçadores de demônios. Em outras palavras, é possível que os caçadores de demônios estejam em algum lugar desta floresta tropical. Judy e Cordelia. Da perspectiva dos seguidores do demônio, os dois eram como pragas que sempre estavam em seu caminho. Só sofreremos dano se formos descuidados. Então, apresse-se com o trabalho. Termine o serviço e recue antes que os dois venham e façam bagunça. Os problemas deles desapareceriam quando o ritual fosse concluído. Nem mesmo os infames caçadores de demônios seriam capazes de impedir o surgimento de um desastre. Mas e os sacrifícios e mana? Seus outros subordinados também concordaram com as palavras do humano demoníaco de baixa patente. Para completar o ritual à força, eles precisavam de mais sacrifícios e poder mágico do que de tempo. Se for esse o caso, então está tudo bem. Caracal disse com um sorriso e acenou com a mão. Não se podia negar que a loira Caracal era uma beldade, mas o mesmo não se podia dizer de seu braço. Tornou-se tão afiado quanto o braço de um louva-a-Deus e varreu a área ao redor, decepando as cabeças dos humanos demoníacos de baixa patente e demônios que estavam perto de Caracal. Gu. Enquanto os cadáveres sem cabeça jorravam sangue como uma fonte, Caracal entoou o feitiço apressadamente. O mana dos humanos demoníacos de baixo escalão era suficiente para suplementar o mana que lhes faltava para completar o ritual. Vá, ande logo. Torne-se um desastre e cause uma tribulação. Caracal sussurrou e voou apressadamente para fora do círculo mágico. A luz que o círculo mágico começou a emitir transformou-se em um pilar vermelho. E ela observou com um sorriso radiante enquanto o ser que tanto esperava finalmente se revelava. Asterisco, asterisco, asterisco. Um pilar vermelho de luz surgiu. A vívida cor vermelho sangue se desfez e se espalhou. Assim, o ser dentro dela foi revelado. Estava longe, mas era tão grande que eles conseguiam vê-lo claramente. Um gigante em chamas. Um ser derretido. Um gigante vermelho coberto de lava soltou um grito. Ele abalou toda a floresta tropical e os animais ficaram tomados de medo, impossibilitando-os de escapar. Kirara caiu de bunda. Judy e Cordelia pensaram enquanto olhavam para o gigante que tinha pelo menos 50 metros de altura. É diferente. Não era como do jogo. A calamidade do jogo, o gigante de fogo Kart, foi uma das 7 maiores calamidades e também chamada de desastre natural devido ao seu enorme alcance de dano. Mas era uma criatura muito maior e mais feroz. Entretanto, Cordelia estava convencida de que o gigante rugindo na frente deles agora era Kart. Judy também chegou à mesma conclusão com base em suas experiências passadas. Ainda não é uma calamidade. Como o espírito artificial no reino mágico de Magalhães antes de renascer como dragão de luz e alavasca, ou monstro na floresta da eternidade antes de se transformar em Jagbervok. Era a mesma lógica. O gigante à frente deles ainda não havia se tornado Kart. Acho que sei por quê. No jogo, o gigante de fogo Kart apareceu nas proximidades das montanhas Catan. O gigante de fogo causava terremotos apenas por andar e fazia com que todos os vulcões da parte norte do Império entrassem em erupção ao mesmo tempo, levando a uma catástrofe literal. Não apenas inúmeras pessoas morreram nas erupções vulcânicas, mas também devido aos enormes danos secundários causados pela poeira que cobria o céu. Assim era o gigante de fogo Kart. Mas ainda não. No jogo, ele tinha cerca de 100 metros de altura, mas agora tem apenas cerca de 60 metros de altura. Uma fonte de energia. Um catalisador.
O dragão de luz Yalavasca foi um monstro que foi criado como resultado da absorção do poder das veias do dragão pelo governante dos espíritos. Algo que foi criado artificialmente pelos elfos de Magalhães. O monstro Jabberwock também era uma criatura nascida da combinação de um monstro e um humano demoníaco de alto escalão. Então o gigante de lava diante deles também precisava de um catalisador para renascer como uma calamidade. Então, o que foi? Qual foi o seu catalisador naquela época? Não foi preciso pensar muito. Judy e Cordélia olharam simultaneamente para o mesmo lugar. O desfiladeiro de Zainan ficava no meio da floresta tropical. Havia um chefe de ataque localizado no centro. Rei Serpente Nagaros. O lugar onde construiu seu ninho. A terra onde as veias do dragão se reuniam e irradiavam a energia do mundo. Está se movendo. Foi como Kirara havia dito. O gigante de lava estava se movendo. Em vez de seguir na direção deles, caminhou em direção ao desfiladeiro de Zainan. Bum, bum, bum. O chão tremeu. Incêndios se espalharam por toda a trilha que ele percorreu. A floresta tropical não queimou imediatamente devido à alta umidade, mas era evidente que se tornaria um grande incêndio se não fosse controlado. Jude prendeu a respiração. Ao mesmo tempo, vários pensamentos lhe vieram à mente. Ele apareceu 2 meses depois no original. Embora a situação fosse bem diferente do jogo devido ao efeito borboleta, 2 meses não foi um período curto de tempo. Havia uma grande possibilidade de que não estivesse normal agora também. Um gigante que tinha 60 metros de altura. Era pequeno quando comparado a Malek, cujo comprimento corporal era próximo a 150 metros, mas ainda assim era enorme. Tão grande que parecia impossível sequer desferir um golpe nele da maneira usual. O que eles devem fazer? O que eles devem fazer primeiro para evitar o surgimento de uma calamidade? Para impedi-lo de avançar em direção ao desfiladeiro de Zainan. Está andando. Eles ainda teriam tempo de sobra se ele calculasse sua velocidade de movimento. Mas ele não sabia se era possível pará-lo infligindo dano contínuo. Judas! Cordélia convocou seus corcéis fantasmas. Judy e Cordélia montaram em seus corcéis enquanto Kirara saltou e sentou-se atrás de Cordélia. Temos tempo. Vamos concentrar nossos ataques nas pernas dele para diminuir sua velocidade de movimento. Embora o gigante tivesse 60 metros de altura, Judy e Cordélia tinham poder de fogo suficiente. Além disso, era basicamente uma criatura lenta, apesar de seus passos largos devido ao seu tamanho. Eles tiveram tempo suficiente para que pudessem lidar com isso com calma. Eles seriam capazes de impedir o nascimento de uma calamidade e destruir novamente a conspiração dos seguidores do demônio. Mate-o antes que se torne uma calamidade. Eles tiveram muita sorte de encontrar a situação dessa forma agora. Mas foi então. Kirara ficou tão assustada que soluçou. Os olhos de Judy e Cordélia também se arregalaram e eles entraram em pânico. Está voando. Asas gigantes de lava. Enormes asas surgiram das costas do gigante de lava. E a criatura com asas começou a voar, como todas as criaturas aladas costumam fazer. Porra! Está voando? É voar em vez de andar? Cordélia exclamou involuntariamente e afastou seus pensamentos balançando a cabeça. Ela chutou a lateral do cavalo fantasma para incitá-lo a correr. Pare com isso! O cavalo fantasma carregando Jude também correu pelo ar. Eles correram em direção ao gigante de lava. Estou me sentindo melhor agora, então a tradução será retomada com seu cronograma de lançamento regular. Houve 7 tipos de calamidades que levaram à destruição das Pleiades em Legend of Heroes 2. Em alguns casos, eles eram simplesmente entidades fortes como o dragão de luz Yalavasca, o monstro Jabberwock e Jorg, o matador. Mas também houve casos em que a mera existência de uma calamidade causou um desastre. O gigante de fogo Kart. Terremotos ocorriam por onde ele passava. A área ao redor naturalmente se tornou um mar de fogo. E a inalação do gás tóxico que o gigante de fogo parecia exalar fazia com que uma pessoa sem treinamento morresse em 3 minutos. Mas o maior desastre causado pelo gigante de fogo Kart, o maior motivo pelo qual foi chamado de desastre natural, foi diferente. Sua capacidade de erupção vulcânica. Poderia fazer vulcões entrarem em erupção. No caso de vulcões adormecidos, eles entrariam em erupção apenas pela proximidade de Kart. E mesmo no caso de vulcões inativos, eles entrariam em erupção novamente quando Kart aplicasse seu poder a eles, cobrindo o chão com lava e o céu com poeira. Cada uma das 7 grandes calamidades desempenhou um papel fundamental no colapso do Império, e o gigante do fogo Kart teve um papel fundamental nisso. A parte norte do Império foi devastada pela cadeia de erupções vulcânicas que ela causou. Bem, pensei que lutaríamos contra isso um dia. Eles planejavam procurar nas montanhas Catan, onde ele apareceu pela primeira vez. O plano deles era lidar com isso logo, pois provavelmente ainda não era uma calamidade propriamente dita, assim como o caso de Yalavasca ou Jabberwock. Mas suas expectativas estavam erradas. A visita deles fez com que os seguidores do demônio acelerassem o nascimento do gigante de lava, que foi o antecessor do gigante de fogo Kart. Na verdade, foi bom até aqui. Concluir algo mais rápido do que o planejado certamente apresentaria falhas. Mas eles tinham um problema. Isso já não é uma calamidade? O gigante de lava era enorme. Tinha 60 metros de altura e mais de 20 andares. Não só era alto, como também tão grande que eles não tinham ideia de onde e como atacá-lo. Mas esse gigante até voou. Chame a atenção dele. Precisamos impedi-lo de ir para as veias do dragão. Cordélia agiu em vez de responder ao grito de Jude. Ela corajosamente conduziu o cavalo fantasma até a frente do gigante. Iiek! Kirara gritou de horror, mas Cordélia não parou.
Ela usou magia de gelo na frente do gigante de lava. Bata, bata, bata. Dezenas de mísseis de gelo afiados se formaram no ar e avançaram em direção à cabeça do gigante de lava. Foi um bombardeio literal de gelo. Mas não parecia que um ataque tivesse acontecido. O gigante não se importava se havia gelo preso em sua cabeça ou não. Seu rosto coberto de lava nem tinha olhos nem nariz, então era duvidoso que ele tivesse alguma fraqueza. Olá! Kirara gritou novamente e abraçou a cintura de Cordélia. Porque o gigante de lava abriu bem a boca como se fosse engolir o corcel fantasma. Eu deveria tê-los traído imediatamente. Desculpe, desculpe. No momento em que Kirara gritou do fundo do seu coração, Cordélia sorriu bravamente. Se o gigante de lava estava mirando neles, era algo que ela recebia com satisfação. Por aqui! Cordélia gritou e direcionou o corcel fantasma para a direção oposta ao desfiladeiro Zainan, que ficava longe do ninho do rei serpente Nagaros. Mas não demorou muito para que Cordélia percebesse que seu plano havia dado errado, porque suas costas não estavam quentes. Eu vivi. Kirara comemorou, mas Cordélia se conteve para não praguejar, pois o gigante de lava os ignorou e seguiu em direção ao ninho de Nagaros. Nesse momento, Jude perfurou o lado do gigante de lava com o disparo de uma espada. Era uma das habilidades das 12 artes da espada dos flocos de neve, impulsionada por sua extrema energia Yin, mas assim como o bombardeio de mísseis de gelo de Cordélia, o gigante a suportou. Parte de sua lateral endureceu, mas logo derreteu novamente em lava. Olha pra mim! Olha pra mim! Olá! Quando Cordélia gritou novamente e voou na frente do gigante de lava, Kirara começou a chorar, mas Cordélia se concentrou apenas no gigante de lava. Ela lançou mísseis de gelo novamente, tentando chamar a atenção do gigante. Babababababam. Mas não funcionou. Suas asas continuaram batendo. Ele nem olhou para trás porque, para começo de conversa, não tinha olhos. Salve-me, salve-me. Kirara chorou copiosamente, mas foi ignorada. Cordélia apenas pensou e pensou novamente. O gigante de lava é muito grande. É impossível pará-lo com magia comum. E o Spirit King Punch? Isso vai impedir isso? Cordélia interrompeu seus pensamentos, porque era perda de tempo continuar pensando. Vamos! O corcel fantasma correu pelo ar novamente e rumou para o topo da cabeça do gigante de lava. Embora estivesse quente devido ao calor sob seus pés, Cordélia se concentrou. Ela suava profusamente e cerrou o punho. Soco do rei espiritual. No momento em que ela deu o soco, ela sentiu uma dor como se uma lâmina invisível tivesse perfurado seu peito. Seu imenso mana foi consumido em um instante, e o punho do rei espiritual acompanhado de um raio caiu do céu. Bum! O punho enorme perfurou as costas do gigante de lava. O gigante de lava cambaleou e caiu no chão. Uau! Você conseguiu! Você conseguiu! Kirara exclamou de alegria, mas não por Cordélia. Pelo contrário, ela franziu a testa. Não foi por causa da dor causada pelo consumo repentino de mana. No momento em que o gigante caiu no chão, o pressentimento de Cordélia lhe disse: não está morto. Foi como ela esperava. A lava derreteu e preencheu o buraco feito pelo punho. O gigante de lava se ergueu novamente e retomou seu voo. Voou para longe como se nada tivesse acontecido. Isso é loucura. O dano não deveria ter sido mínimo. Era difícil usar o soco do rei espiritual novamente, mas não parecia impossível derrotar o gigante infligindo-lhe dano aos poucos. Mas o problema deles era o tempo. Orquídea Floco de Neve. Jude usou a Orquídea Floco de Neve, uma das artes secretas das 12 artes da espada Floco de Neve. Foi um ataque de longo alcance que poderia atingir dezenas de pessoas ao mesmo tempo, mas não foi suficiente para deter um gigante de 60 metros que avançava como uma escavadeira. O gigante cambaleou, mas continuou a se mover, ignorando Jude também. Jude calculou a distância entre o gigante de lava e o ninho de Nagaros. Considerando a velocidade do gigante de lava, o tempo restante era de menos de 3 minutos. Vamos pensar nas condições de vitória. Temos que parar com isso. Não precisamos matá-lo, apenas pará-lo. Devemos impedir que ele chegue ao seu destino. O que devemos fazer então? Devemos usar o Rei Serpente Nagaros? Não, isso é muito arriscado. Usar Nagaros para fazer isso já é uma derrota por si só. O gigante de lava claramente ignorará Nagaros e se jogará na veia do dragão. O que devemos fazer então? Existe alguma outra maneira? Judas! Ele ouviu Cordélia chamando naquele momento. Jude se virou rapidamente e Cordélia gritou mais uma vez. Ganhe tempo. Jude não ficou bravo nem disse: você não vê o que estou fazendo agora? Cordélia não era burra. Gritar daquele jeito significava que havia um jeito. Confie em mim. Cordélia gritou novamente e não se concentrou mais no gigante de lava. Ela seguiu além dele, em direção ao ninho de Nagaros. Ela chutou a lateral do corcel fantasma para acelerá-lo. Mestre, o que você vai fazer? Você não vai dar de cara com o gigante de lava, né? Kirara, cujo cérebro estava paralisado pelo pânico, não conseguia mais tomar decisões racionais. Mas não para Jude. No momento em que viu Cordélia correndo, passando pelo gigante de lava e indo em direção ao ninho de Nagaros, ele pensou em uma possibilidade. Ele não me diga? Não é possível. Porque não é outra senão Cordélia. Porque ela já tem um histórico de fazer isso diversas vezes. Ei, está tudo bem. Confie em mim. Cordélia respondeu imediatamente ao protesto de Jude e continuou seu plano enquanto Jude soltava palavrões. Mas ao mesmo tempo ele a admirava. Em termos de alcançar as condições de vitória, a resposta de Cordélia não estava errada. Não podemos deixá-lo ir para o seu destino, certo?
Então, só temos que nos livrar do seu destino. A razão pela qual o gigante de lava está indo para o ninho de Nagaros é por causa da veia do dragão que existe lá. Então, livre-se da veia do dragão. Impeça o gigante de lava de se fundir com a veia do dragão explodindo-a com antecedência. A maioria dos problemas pode ser resolvida com explosões. Diante da magia de Cordélia, Jude soltou exclamações sucessivas. Para Cordélia, que já havia avançado muito, ele procurou uma maneira de deter o gigante de lava. Aqui vai. Jude não pensou por muito tempo. Em vez de usar um ataque de área ampla, ele concentrou sua extrema energia em sua mão em forma de espada. Ele comandou o Corcel Fantasma, que correu como se estivesse escalando as costas do gigante de lava. A meu sucessor. Valência percebeu as intenções de Jude. Ao amplificar o poder da origem da espada, a mão de Jude, semelhante a uma espada, foi fortalecida. O Corcel Fantasma correu nas costas do gigante de lava. Ignorando as costas em chamas, Jude brandiu sua mão em forma de espada, que continha sua extrema energia Yin. Shavaaka. Ele mirou nas asas do gigante. A energia Yin extrema endureceu a lava. O Corcel Fantasma disparou no ar e mudou de direção. E Jude estendeu a mão esquerda vazia na direção das asas endurecidas, ou para ser mais exato, no ponto onde as asas e as costas do gigante se conectavam. A fúria dos dragões negros. 7 dragões negros saíram da palma da mão de Jude. À medida que cada dragão se movia e crescia, o gigante de lava não conseguia se livrar dos dragões, por maior que fosse. A parte de conexão foi destruída e o gigante de lava, que havia perdido as asas, caiu no chão novamente. Boom! O chão tremeu com um rugido. Como já havia entrado no desfiladeiro de Zainan, a área ao redor não se tornou um mar de fogo, mas o solo derreteu quando partes do desfiladeiro desabaram devido ao terremoto e as rochas caíram. Ah tá, Jude pensou enquanto recuperava o fôlego. Ele só atrasou por uns 10 segundos. Mas se ele repetisse isso, poderia ganhar mais tempo. Uou! O gigante de lava rugiu e criou novas asas. Em vez de olhar para a direção em que Cordélia havia voado, Jude evocou sua extrema energia Yin novamente. E em menos de 1 minuto, em menos de 1 segundo, o rei serpente Nagaros surgiu e se levantou. A cobra alada gigante era um monstro enorme parecido com a cobra branca em Froshanville. Oi! Kirara não conseguia nem chorar direito agora, mas Cordélia era diferente. Ela não se importava se Nagaros surgia ou não, pois só via um lugar. Lá. Um lugar onde o poder das veias do dragão jorrou. Ela não saberia disso no passado, mas agora ela era capaz de dizer devido à sua vasta experiência nas terras selvagens. Não é fácil. As veias do dragão eram profundas. Para estimulá-las e explodi-las de uma só vez, um ataque comum não era suficiente. Oi! Kirara gritou em resposta ao rugido de Nagaros, e Cordélia avançou com o Corcel Fantasma novamente. Ela correu direto em direção a Nagaros, que estava correndo em sua direção com a boca aberta, e então lançou seu ataque no cavalo fantasma. Swoosh! Eles passaram por Nagaros. E ela sentiu isso. Temer, a magia do medo emitida pelo Rei Serpente. Mas funcionou muito bem para eles. Por causa da magia do medo, não havia nenhuma criatura viva por perto. Em outras palavras, não havia necessidade de considerar os danos que uma explosão causaria. Tendo perdido o ataque, Nagaros rapidamente se virou. Era um monstro gigantesco, incomparável a um ser superior como Malek, mas com suas dezenas de metros de comprimento. Parecia assustador quando esticava suas asas e torcia seu corpo. Então Kirara gritou novamente, mas Cordélia nem olhou para ela. Com uma forte magia de vento, ela soprou o veneno que Nagaros exalava e agarrou Moonlight ao mesmo tempo. Melissa, eu vou te ajudar. O coração de dragão de Malek brilhou. O mana de Cordélia, que havia sido esgotado pelo soco do rei espiritual, foi imediatamente recarregado, e Cordélia mordeu os lábios, suportando a dor enquanto entoava um feitiço. Ela correu em direção ao chão como se fossem colidir com ele, e logo abriu suas asas negras e gritou. Uma enorme lança negra se formou acima da cabeça de Cordélia, que estava em seu modo anjo caído. O chão agora estava próximo. Mas em vez de arremessar a lança imediatamente, Cordélia segurava o blaster mágico na mão esquerda. Unir. Ela colocou a lança da calamidade no blaster mágico. Ela converteu a poderosa magia em puro poder destrutivo. Explosão mágica. Como o nome indica, era a habilidade especial do Magic Blaster. Vamos lá! O grito de Cordélia e o de Kirara se misturaram. O rei serpente Nagaros surgiu atrás deles como se dissesse para não ignorá-lo, mas Cordélia apenas olhou para frente e gritou enquanto eles corriam. Ataque de lança. Não precisa olhar para trás. Deixe-o tocar a superfície do chão. Deixe colidir. Deixe-o quebrar e transformar o chão em uma bagunça. Bang! O Magic Blaster cuspiu fogo. Uma luz branca e pura atingiu a superfície do solo e atingiu as veias do dragão. Ao mesmo tempo, o braço de Cordélia não resistiu ao impacto e quebrou. O Corcel Fantasma o salvou. Enfurecido, Nagaros tentou devorar Cordélia e Kirara. Kirara reuniu coragem e estendeu a mão em direção a Nagaros. Ela sabia que não daria certo, mas ainda assim tentou falar com ele. Mas foi inútil. Cordélia suava profusamente enquanto corrigia o braço esquerdo, que estava dobrado em um ângulo bizarro. Ela cerrou os dentes devido à dor e olhou para o chão. Chegaria até eles. Nagaros os devoraria. Kabum! A explosão parou Nagaros. Bum, bum, bum. A série de explosões deixou Nagaros perplexo. Nagaros não conseguia entender a situação atual. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo aqui? Voe alto. Cordélia sabia, no entanto. Então ela fortaleceu o Corcel Fantasma com um feitiço. Com tudo que tinha, ela de alguma forma elevou a altitude deles.
Kirara olhou para o chão por reflexo. Ao contrário de Cordélia, ela engasgou e congelou de medo. Bum, bum, bum. O chão explodiu. A superfície se partiu. Uma luz branca das profundezas brilhou, e um terremoto devastador destruiu completamente o ninho de Nagaros. Bababababam. Morto. Uma enorme rocha caiu sobre a cabeça de Nagaros, que hesitou em sua confusão. Com a cabeça ferida, ele tropeçou e desabou enquanto o desfiladeiro desabava em sua direção. Babababam. Bobo bobom. O dia em que a capital de Magalhães desapareceu. Foi como naquela época. Toda a área do ninho de Nagaros foi completamente destruída, e Kirara não conseguiu dizer uma palavra devido aos enormes sinais de destruição. E Cordélia se moveu. Chorando enquanto alinhava o braço quebrado, ela lançou o blaster mágico no ar com sua telecinese. Desta vez, ela segurou o luar e se concentrou em Nagaros. Último golpe. Não é nosso objetivo, mas ainda quero matar Nagaros. Cordélia derramou sua magia restante na cabeça de Nagaros, que estava à beira da morte por ter sido esmagada pelo desfiladeiro. Bang! A cabeça de Nagaros explodiu, e Cordélia foi cercada por um anel de luz antes de se virar na direção do gigante de lava. Ela gritou de alegria em meio à dor que sentia. Bom, como eu esperava. O gigante de lava que perdeu seu destino parou no ar. Ele hesitou como se não soubesse para onde ir e de repente virou-se para o extremo oeste. Terras selvagens. Um lugar com muitas veias de dragão. Não era uma distância que pudesse ser alcançada em poucos minutos. Seriam necessários vários dias para chegar lá no mínimo. Então, em vez de correr atrás dele, Cordélia pousou no chão e desinvocou o corcel fantasma. Ela caiu no chão e desmoronou completamente. Ah tá. A exausta Kirara caiu ao lado de Cordélia e respirou fundo. Depois de uns 12 segundos, Jude, que teve o mesmo pensamento que Cordélia, voou em direção a eles. Cordélia. Aqui, aqui. Ela apenas murmurou baixinho, pois não conseguia responder direito, mas Jude encontrou Cordélia. Ele suspirou de alívio após pousar na frente de Cordélia, que estava coberta de suor. Ah, é um alívio. Um quarto do desfiladeiro de Zainan havia desabado, mas eles haviam impedido que um desastre acontecesse. Ele achou que isso bastava por enquanto. Jude sentou-se em frente a Cordélia e olhou para o céu novamente. Os animais que viviam no desfiladeiro de Zainan voavam em grupos, aparentemente assustados com um incidente repentino. E na direção oeste, o gigante de lava voava lentamente em direção às terras selvagens distantes. Parecia que eles poderiam derrubá-lo gradualmente depois que recuperassem força suficiente. Ou simplesmente deixe isso para o Rei Dragão Dourado. De qualquer forma, não era isso que importava agora. Jude sentou-se mais perto de Cordélia e pegou uma poção para ela beber. Aya, Arg, você está bem? Em vez de responder, Cordélia se levantou com uma carranca. Eles tinham algum tempo agora, mas ainda não conseguiam descansar. Não sabiam o que mais os seguidores demoníacos poderiam fazer, então tiveram que recuperar o fôlego e lutar contra o gigante de lava novamente. Mas beba algumas poções primeiro. Cordélia engoliu uma poção e também derramou outra poção em seu braço esquerdo quebrado. 3 minutos se passaram. Embora todo seu corpo estivesse dolorido, Cordélia se levantou e convocou o corcel fantasma novamente. Vamos dar uma surra naquele gigante de lava. Ok. Se não nós, quem vai impedir isso? Jude deu um sorriso amargo e beliscou a bochecha empoeirada de Cordélia uma vez antes de montar em seu cavalo fantasma. E depois de 2 horas, deitados sobre os destroços do gigante de lava destruído, Jude e Cordélia suavam profusamente e respiravam pesadamente. Jude tinha uma resistência quase infinita, mas estava exausto, assim como Cordélia. Eles estavam praticamente deitados como cadáveres. Mas eles conseguiram derrotar o gigante de lava. Eles derrotaram o que poderia ter sido uma das 7 maiores calamidades que causaram a destruição do Império. A propósito, enquanto Cordélia ofegava, Jude levantou a parte superior do corpo e se virou para Cordélia. Cordélia continuou enquanto fechava os olhos com força. Algo não está certo. Nós derrotamos Nagaros e o gigante de lava. Também subimos de nível e interrompemos a trama dos seguidores demoníacos. Mas por quê? Por que me sinto tão desconfortável? Como se tivesse esquecido alguma coisa. Kirara? Não era ela. Kirara estava ofegante com o rosto no chão. Ela parecia cansada devido ao tremor, mas não corria risco de morte. O que é então? O que eu esqueci? Ah, Jude disse isso e Cordélia piscou os olhos. Logo ela falou do mesmo jeito que ele. Ah, o que eles tinham esquecido. O objetivo deles que eles tinham esquecido por causa do gigante de lava. A quarta ardósia no desfiladeiro de Zainan. Jude e Cordélia olharam apressadamente para o leste. Eles riram e choraram ao ver o desfiladeiro Zainan destruído longe deles. A quarta lista da denominação Solari. A única lousa encontrada no jogo estava em Zainan Gorge, mas agora estava em algum lugar no desfiladeiro destruído de Zainan. Cordélia fechou os olhos. Olhou para Jude e com um sorriso sem graça gaguejou. Ele não está lá, certo? A lousa não está lá, certo? Está fora da área de dano, certo? Jude deu uma resposta honesta à pergunta de Cordélia. Para ser exato, ele balançou a cabeça. Está lá. Viemos aqui para encontrar a quarta lousa, mas ela já não existe mais. Cordélia de alguma forma o destruiu, então ela ficou ainda mais chateada. Vai ficar tudo bem, né? Isso mesmo. Já que é um item divino da denominação Solari, deve ser inquebrável. Se fosse uma lousa normal, provavelmente estaria quebrada, mas era algo divino, então não quebraria facilmente. Jude assentiu com a cabeça hesitante.
Sim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Provavelmente. Mas o problema deles ainda estava lá. Os terremotos e as quedas de rochas. Isso deixou o lugar uma bagunça. No jogo, a quarta lousa estava em uma pequena câmara de pedra, mas era questionável se a câmara de pedra ainda estava intacta, muito menos a lousa. Ainda, as palavras de Jude sumiram no final, e ele se levantou e olhou silenciosamente para Zainangord. O terremoto foi definitivamente forte, mas ele pensou que ainda seria possível encontrar a Ardósia mesmo que a câmara de pedra tivesse sido destruída. Espero que não tenha ido longe demais. Talvez esteja perto do lugar onde deveria estar. Cordélia entendeu o que Jude quis dizer, então ela juntou as mãos e orou. E uma dúzia de minutos depois, veio. Kirara, que estava nas costas de Jude, abriu os olhos e soltou um grito estranho. Embora não tivesse perdido a consciência, ela estava tão chocada e exausta que caiu em transe. Você está bem agora, mestre? Kirara piscou os olhos e lentamente olhou ao redor. Ela ouviu a voz de Cordélia um pouco abaixo das costas largas e firmes de Jude. Como Jude era muito alto, a Kirara em suas costas era naturalmente mais alta que a de Cordélia. Então Cordélia ficou na ponta dos pés e estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça de Kirara. Está tudo bem. Acabou agora. Você ficou tão surpreso assim? Cordélia pediu gentilmente, mas Kirara, que sempre abaixava a cabeça reflexivamente e gostava dos tapinhas de Cordélia, agora se encolheu. Oi. Talvez fosse uma espécie de Tept. Os Beashin tinham partes mais próximas das feras do que dos humanos, então quando sentiam muito medo ou choque, geralmente agiam como feras. Cordélia sentiu ainda mais pena quando Kirara tremeu, ficou pálida e seu rabo ficou rígido. Minha Kirara parece tão lamentável. Senhora Cordélia, não é culpa sua que ela tenha ficado assim? Os comentários de Melissa muitas vezes estavam corretos, mas ela era ignorada como sempre. Cordélia acariciou a cabeça de Kirara mais algumas vezes, e Kirara ronronou como um gato, apesar de suas emoções conflitantes de medo e alívio. A propósito, Cordélia. Sim? Jude abaixou um pouco a postura para facilitar que Cordélia desse um tapinha em Kirara e apontou para uma direção com o queixo. A cabeça de uma cobra grande e branca, com a língua para fora, podia ser vista deitada sob algumas pedras enormes. Eu acho que ainda está vivo? É? Surpresa com as palavras de Jude, Cordélia se voltou para o Rei Serpente Nagaros. Tenho certeza de que acertei o último golpe e ganhei todos os pontos de experiência? Ela se lembrou do Anel de Luz antes. Além disso, aos olhos de Cordélia, a cobra não parecia estar viva. A cobra estava com os olhos fechados e não se movia. Você tem certeza de que está vivo? Sim, eu posso sentir sua energia vital, mesmo que ela esteja fraca. Jude disse antes de colocar Kirara de costas e se aproximar de Nagaros. Era um monstro com um comprimento corporal de várias dezenas de metros, então sua cabeça era tão grande que parecia que poderia engolir uma pessoa inteira. Rei Serpente Nagaros. O chefe de ataque do desfiladeiro Zainan. Seu couro, dentes, veneno e assim por diante eram todos valiosos. Jude estreitou os olhos enquanto recitava um pequeno canto antes de pular de repente sobre a cabeça do animal. Judas? Em vez de responder a ela, Jude aumentou sua concentração. Ele usou sua habilidade de ver através das coisas e inseriu sua mão em forma de espada no centro da cabeça de Nagaros. Tentáculos do Dragão Negro. Meu sucessor? Você realmente vai usar esse nome? Valência nunca disse nada quando Jude gritava os nomes das habilidades sempre que lutava seriamente. Porque assim como Jude, Valência costumava gritar os nomes das habilidades enquanto estava viva. Mas os nomes das habilidades devem ter alguma dignidade e elegância. São os tentáculos do Dragão Negro. Tentáculos do Dragão Negro. Diante dos protestos de Valência, os lábios de Jude se contorceram, mas ele manteve-se firme com o nome da habilidade. Ele havia usado a habilidade pela primeira vez quando lutou contra os mestres da Espada do Império. A habilidade lhe permitiu controlar vários dragões negros como se fossem tentáculos, mas ele também podia controlá-los com precisão, tornando-os pequenos e finos como eram agora. A intuição é de fato um dos fatores a se considerar ao nomear uma habilidade. Mas ainda assim, Valência ainda não conseguia se livrar de suas queixas. Mas a energia do pequeno dragão negro que se estendia das pontas dos dedos de Jude havia penetrado profundamente na cabeça de Nagaros. Como médico controlando um endoscópio, Jude olhou dentro da cabeça de Nagaros com sua habilidade de translucidez enquanto controlava a energia do dragão negro, e logo agarrou algo pequeno e delicado. Kiaya. O pequeno som de choro era como o choro de um bebê. Jude agarrou o pescoço da pequena cobra com o dragão negro antes de arrastá-la para fora. Cordélia perguntou surpresa. Esse é o filho do Nagaro? Não, melhor dizendo, é o renascimento de Nagaros. O renascimento de uma cobra. Desde os tempos antigos, cobras que trocavam de pele eram frequentemente consideradas símbolos de imortalidade. E isso era verdade para o Rei Serpente Nagaros, que era capaz de ressuscitar dos mortos como uma fênix. É como uma fênix. A fênix que eles conheceram nas terras selvagens renasceu como um bebê em vez de ser ressuscitada em sua forma adulta. Parecia difícil dizer se o Nagaros atual era exatamente o mesmo que o Nagaros anterior. O que devemos fazer com isso? Cordélia perguntou novamente e Jude olhou para Nagaros por um momento. Como uma criatura altamente inteligente, o Nagaros, que tinha escamas brancas brilhantes e olhos amarelos, sabia muito bem que ação deveria tomar agora. Aquele momento provou que até as cobras têm expressões faciais. Nagaros fingiu ser o mais lamentável possível, e Jude sorriu antes de se virar para Cordélia e Kirara. Vamos dar para Kirara. Kirara ficou perplexa enquanto Cordélia ficou surpresa e bateu palmas. Isso mesmo. É bom dar para Kirara. É um bebê agora, mas ainda é o Rei Serpente, então vai ajudá-la muito, certo? Seguindo a sugestão de Cordélia, Kirara piscou algumas vezes antes de olhar para Jude e Nagaros novamente.
Ele não conseguia falar direito porque ainda era um bebê, mas eles conseguiam entender o que ele dizia pelo olhar e pelo tom de sua voz. Por favor, me poupe. Só me poupe. Estava assustado. Seus gritos soavam desesperados. Assim como a Fênix, algumas memórias de suas vidas passadas permaneceram. Eu vou tentar. Kirara sentiu pena e compaixão por ele, então levantou a mão e falou. Nagaros choramingou enquanto Kirara subia na cabeça do morto Nagaros. Nagaros, você gostaria de vir comigo? Dominar monstros de Kirara era mais uma habilidade sobrenatural do que mágica. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas quando ela estendeu a mão em sinal de amizade, Nagaros respondeu imediatamente. Ele assentiu ansiosamente e torceu o corpo. Eu fiz isso. Porque isso me lembrou da Fênix nas Terras Selvagens. Judas. Quando Jude relaxou o aperto, Nagaros rapidamente se transferiu para o braço de Kirara e se acomodou em seu ombro como se fosse uma cobra de estimação que ela havia criado por muito tempo. Uau, você conseguiu? Cordélia perguntou animadamente depois de pular com sua telecinese, e Kirara assentiu alegremente. Sim, consegui. Ele é meu amigo agora. Nossa, minha Kirara é incrível. Vou te elogiar bastante. Cordélia acariciou gentilmente a cabeça de Kirara, fazendo-a sorrir novamente. E Jude, que os observava, pensou consigo mesmo. É um final feliz. A vida de Nagaros foi poupada. Kirara pegou o Rei Serpente e Cordélia ficou feliz que Kirara fez um bom trabalho. Jude gostou particularmente da última parte e acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita antes de dizer. É pequena, mas é a rainha das cobras, então deve ter um veneno forte. Faça bom uso dela. Sim, mestre. Kirara respondeu timidamente e sorriu enquanto acariciava a cabecinha de Nagaros com os dedos. Foi realmente uma visão emocionante e agradável. Mas não durou muito, porque Nagaros não era o mais importante agora. Então vamos para o local onde a quarta placa estava originalmente localizada. Não era exagero dizer que ele havia desabado junto com o desfiladeiro, mas eles ainda tinham as coordenadas. Mesmo que fosse levado pela água e enterrado, ainda estaria por perto. Provavelmente está num raio de 100 metros. Jude deu um sorriso amargo ao pensar no número e levou Cordélia e Kirara até o local estimado. Mas logo depois que eles chegaram lá, Cordélia inclinou a cabeça de repente e abriu as asas. Revelou sua auréola e se transformou completamente em um anjo, batendo as asas enquanto dizia. Acho que sei onde fica, porque era um item da Solari. A Ardose emitia uma energia divina semelhante à de Cordélia, que era da linhagem de Solari. Cordélia bateu as asas e voou para um determinado lugar. Ela usou sua telecinese para remover a pilha de pedras. E cerca de 5 minutos depois, Cordélia, que estava suando muito, pulou do seu lugar e gritou. Eu encontrei a quarta lista da denominação Solari. Parecia ter reagido ao poder de Cordélia, pois emitia um leve brilho branco. Jude, animado, aplaudiu antes de levantar a quarta lousa que Cordélia havia encontrado. Era sem dúvida o verdadeiro. E assim como na última lista, algo diferente aconteceu. No momento em que a quarta placa foi encontrada, todas as 3 placas restantes brilharam em ressonância. Tire isso rápido. A pedido de Cordélia, Jude procurou na bolsa de expansão espacial e tirou as 3 tábuas restantes. 2 das 3 lousas eram reais, e a última era uma cópia feita por Jude, mas todas as 3 tiveram a mesma reação. Como se o que importasse fosse a inscrição gravada e não a lousa em si. Luz branca emitida pelas letras. As lousas flutuavam no ar. Pareciam girar e girar antes de se entrelaçarem e formarem uma luz em forma de chave entre elas. Criação material. Foi como Jude havia imaginado. A luz em forma de chave sugou os detritos do chão e outros materiais ao redor, e logo se tornou um objeto real e tangível. Crecré-criac. Sons altos foram ouvidos em sucessão. Não foi coincidência. Os sons vinham do local onde a lousa estava originalmente localizada. As lousas estão caindo. Ao grito de Kirara, Jude rapidamente se virou para as lousas. As lousas caíram no chão como na vez em que voaram, e Jude recuperou a chave que estava flutuando no ar. A chave era grande e tinha aproximadamente o tamanho do antebraço de um homem. Cordélia. Jude entregou a chave para Cordélia e pegou as lousas antes de correr na direção dos sons. Ele limpou a pilha de pedras e usou sua habilidade de transparência. O que existia sob as rochas era um formato cuboide que qualquer um poderia dizer que era artificial. Quando cerca de 10 pedras foram removidas, uma luz branca começou a ser vista através das pedras restantes. Jude acelerou a remoção das pedras e finalmente viu a superfície plana do solo. Uma oração a Solar estava gravada no chão, que era tão liso quanto o metal. Jude acariciou levemente as letras brancas e removeu mais pedras próximas, escavando as laterais da câmara de pedra. Há um buraco de fechadura. Ficava ao lado da câmara de pedra. Havia um grande buraco no meio de uma escultura esculpida em algo parecido com uma porta. O rosto de Cordélia ficou quente de excitação. Havia uma chave e um buraco, então não seria possível ser humano se não a inserisse ali. Abrir. Cordélia inseriu no buraco a grande chave que segurava e usou sua força para girá-la. Um clique foi ouvido, seguido por novos sons mecânicos. Uau! Kirara soltou a voz em admiração enquanto a luz brilhava fracamente. A porta da câmara de pedra se abriu amplamente. A humana demoníaca de alto escalão Caracal virou a cabeça. Ela estava longe da floresta tropical que cercava o desfiladeiro de Zainan. Assim que a gigante de lava nasceu, ela deixou a floresta tropical sem olhar para trás, mas agora olhava para o desfiladeiro Zainan com a testa franzida. Como eu pensava, eles pararam.
Ela não sabia que truque eles usaram, mas parecia que eles impediram completamente que o gigante de lava se tornasse um com a veia do dragão e renascesse como um verdadeiro desastre. Matadores de demônios. Jude August Bayer e Cordelia August Chase. Os dois se tornaram conhecidos de repente nos últimos 1 ou 2 anos e eram mais ativos que os generais dos Guardiões da Santa Cruz. Os danos causados pelos dois foram realmente enormes, seja o olho do diabo ou a mão do diabo. Araken, um humano demoníaco de alto escalão do olho do diabo. Ele partiu para as terras selvagens para instigar uma guerra contra o reino de Salem controlando os bárbaros, mas teve uma morte trágica e também falhou em sua missão. Ele não conseguiu subjugar completamente os bárbaros e até destruiu o portão do inferno criado pelo olho do diabo. E em vez de uma guerra, criou-se uma atmosfera de reconciliação entre o reino e os bárbaros que originalmente estavam em desacordo entre si, o que era algo verdadeiramente absurdo. Houve também a perda de pessoal. Dezenas de humanos demoníacos sob o comando de Araken morreram lutando. A maioria eram humanos demoníacos de baixa patente, mas havia algo mais sério do que isso, porque mais da metade do efetivo de combate necessário para administrar a organização havia sido morto. Araken não era incompetente. Ele era originalmente uma pessoa competente que fez muitas contribuições, então foi incumbido da enorme tarefa de subjugar as terras selvagens. Mas ele falhou. Muitas especulações foram feitas naquela época, mas agora ela tinha certeza disso. Matadores de demônios. Jude Bayer e Cordelia Chase. Os dois eram os culpados por tudo. Os humanos tendem a rir quando se deparam com uma situação tão ridícula. Caracal era um humano demoníaco que era metade humano, então ela começou a rir sem perceber. Foi uma sorte eu ter escapado. Se ela tivesse usado o gigante de lava de forma imprudente para lutar contra eles, a própria Caracal teria tido o mesmo destino de Araken. Talvez essas duas sejam realmente as armas secretas enviadas pelo céu. Era um boato que circulava secretamente entre os seguidores do demônio, porque a taxa de crescimento dos caçadores de demônios era muito anormal. Não é que eles ficaram mais fortes, é que eles já eram fortes desde o começo. Até agora eles devem ter escondido seu poder. Se a mão do diabo, que estava observando Jude e Cordelia há muito tempo, a tivesse ouvido, eles teriam negado imediatamente, mas, da perspectiva do olho do diabo, era uma ideia plausível. Grande mestre da espada. Era realmente absurdo nesse ponto. Um garoto que era fraco o suficiente para não conseguir nem sair para caminhar se tornou um grande mestre da espada em 2 anos. Tal desenvolvimento nunca aconteceu em romances de heróis. O olho do diabo não teve a ideia de que elas eram as armas secretas do céu à toa. De qualquer forma, a vida de Caracal foi salva, mas ela falhou em sua tarefa. Ela não conseguiria evitar ser repreendida quando retornasse. Mas Caracal sempre foi otimista. Mesmo ela, uma humana demoníaca de alto escalão, não teria sido capaz de detê-los facilmente numa época em que o número de seguidores demoníacos havia diminuído devido às lutas com os Guardiões da Santa Cruz. Além disso, nossos oponentes são os matadores de demônios. Como havia tantas pessoas que foram vítimas dos dois, ela tinha muitas desculpas para usar para diminuir sua punição. Terei que me concentrar no fato de que aqueles dois estão no oeste, em um lugar remoto. Os olhos do diabo estavam cautelosos com os matadores de demônios. Então, tendo certeza de que aqueles dois estavam no oeste, eles tinham 2 opções. Se devemos enviar forças poderosas para atacá-los aqui ou não atacá-los. Se for um humano demoníaco de alto escalão ou outro desastre completo, eles poderiam matar aqueles dois. Os dois estavam fadados a ter limites, não importa o quão fortes fossem. Mas Caracal não conseguia imaginar que o olho do diabo investiria todo o seu poder em matar os matadores de demônios. Os grupos de seguidores de demônios se reuniram sob o comando do arcebispo Manuela e estavam concentrando suas atividades na parte oriental do império, em vez da parte ocidental. A boca do diabo conquistou as nações orientais. Aqueles que serviam à soberana do amor e do ódio, Lilith, lideraram um enorme exército e se infiltraram na parte oriental do império. Com a ajuda do chanceler, eles entraram profundamente no império sem derramar muito sangue, e ao mesmo tempo em que destruíam as bases dos Guardiões da Santa Cruz, uma por uma, também removeram as figuras-chave da facção pró-família imperial localizada no leste. Já Bervok, o humano demoníaco mais poderoso do chifre do diabo e também chamado de exército de um homem só, também se juntou a eles. Então mesmo que o Homem de Ferro Landius ou Lâmina Fantasma Camael aparecessem, eles não seriam derrotados facilmente. Eles conquistariam o leste. Eles falharam no oeste, mas um verdadeiro desastre aconteceria no leste. Vamos voltar. Caracal decidiu e voltou sem nenhum arrependimento. Ela não tinha expectativas em relação ao rei serpente Nagaros, o governante do desfiladeiro Zainan que havia massacrado inúmeras pessoas no passado. Um monstro enorme como Nagaros não seria capaz de deter um gigante de lava. Caracal suspirou enquanto abria suas asas de mariposa e voava para o alto. Ela se dirigiu apressadamente para o centro do império, a capital imperial. Asterisco, asterisco, asterisco. Uau, uau! Cordelia e Kirara exclamaram ao mesmo tempo. Uma luz branca brilhou assim que a porta da câmara de pedra se abriu, e um lugar que cheirava a um tesouro foi revelado. Uau, uau, uau! Cordelia, em particular, estava tão animada que pulava de alegria por um motivo simples. Primeira descoberta. Porque era um lugar que nenhum dos jogadores de Legend of Heroes 2 conseguiu encontrar. Portanto, nem mesmo Autosher 009 e Yellow Storm, que eram águas podres de Legend of Heroes 2, sabiam o que havia na câmara de pedra e quais informações ela continha. Seu coração batia forte por algo desconhecido. Ela estava animada com a possibilidade de ganhar na loteria. Cordelia se virou para Jude, apertou o peito latejante e sorriu lindamente novamente. Porque Jude tinha uma expressão parecida com a de Cordelia. Ei, você também? Sim, eu também.
Foi a primeira vez para Jude também. Um lugar que nem o Tocher 009 encontrou. Mestre, vamos entrar depressa. Os olhos de Kirara brilharam quando ela puxou a mão de Cordélia. Ela queria entrar rapidamente, mas achou que Cordélia teria que ir primeiro. Sim, vamos. Jude, posso entrar primeiro? Claro. Hehe, eu sou o número 1. Primeiro lugar. Cordélia, que estava obcecada em se tornar a número 1 há muito tempo, entrou cuidadosamente na câmara de pedra e logo tremeu de excitação. Ah, é tão emocionante. Adoro. Deve ser por isso que ficar em primeiro lugar é o máximo. Ela está tão feliz. Jude, eu deveria ter deixado ela ganhar o primeiro lugar antes. Ainda assim, ela parece fofa por pular de alegria, mesmo não estando em primeiro lugar. O quanto ela deve ter desejado experimentar isso. É meu sucessor, você parece um pervertido. Parecia que alguns de seus pensamentos tinham vazado. Jude pigarreou ao sentir o olhar frio de Valência e entrou na câmara de pedra. Há muitos livros. A câmara de pedra parecia ter apenas 17 a 20 metros quadrados por fora, mas quando eles entraram, apareceu um espaço maior do que eles imaginavam. A distância de uma ponta a outra era de 50 metros, e as prateleiras estavam cheias de livros, como se estivessem em uma enorme biblioteca. Kirara se lembrou de seu tesouro de infância, um antigo livro de contos de fadas que havia perdido, enquanto observava os livros nas estantes e ficava na ponta dos pés. Por outro lado, Cordélia olhava para os livros de uma maneira um pouco diferente. Uau, sério? Os livros tinham magia neles. Cordélia olhou para os livros de um lado da estante e mais uma vez exclamou de felicidade. Jude. São todos livros de calabouço. Todas as estantes estavam repletas de livros de masmorras. Estima-se que havia mais de 100 livros, desde livros básicos de masmorras, como o livro de masmorras do Templo de Bailon, até livros avançados de masmorras com um nível de dificuldade bastante alto. A denominação fez isso para fins de treinamento? Jude pegou alguns livros e os estudou, e parecia que ele estava certo. Há alguns livros aqui que os altos elfos fizeram. Devem ser algo que a denominação colecionou. A denominação Solari foi destruída após uma batalha feroz com os seguidores demoníacos. Mas seu legado ainda existia ao redor do mundo, e esta câmara de pedra era definitivamente um deles. Vamos usar isso para criar Lucas. E Karsa e Scarlet, Jude e Cordélia não conseguiram encontrar nenhum livro de masmorra que fosse útil para eles agora, mas foi o suficiente para o treinamento do trio Lucas, Karsa e Scarlet. Todos nós ficaremos mais fortes juntos. Enquanto observava Cordélia escolher os livros em sua empolgação por cuidar dos três, Jude andava pelo lugar. Os livros de masmorras e vários livros antigos claramente representaram um grande lucro para eles, mas o maior motivo para encontrarem a Câmara de Pedra foi outro motivo: o túmulo do campeão Galo. Um paladino de Solari que derrotou o príncipe demônio Leizegan apesar de seu corpo humano. Jude parou ao chegar ao fundo da Câmara de Pedra. A parede estava repleta de pinturas de Solari, considerado o mais belo e gentil dos 7 arcanjos do céu. Ela era uma arcanjo ruiva, a deusa do sol. Judas fez uma breve oração à deusa agora morta, antes de olhar para cima novamente. Ele começou a decifrar os códigos escondidos nas pinturas, um por um. Asterisco. A arcebispa Manuela sentou-se no trono e franziu a testa. O imperador havia escapado e Hélio, a quem eles tiveram dificuldade em persuadir, havia falhado. Agora, era apenas uma questão de tempo até que uma guerra civil eclodisse dentro do império. Não foi bom. O que Manuela queria era uma guerra entre o império e o reino. Uma guerra civil no império não criaria o caos necessário para a grande invocação, a grande tribulação. Membros da Boca do Diabo continuaram a entrar na parte oriental do império. Os grupos de seguidores de demônios originalmente definiram suas respectivas regiões e mantinham uns aos outros sob controle, mas agora começaram a cooperar sob seu comando, exercendo um poder além da imaginação. Mas isso não foi suficiente. À medida que os seguidores do demônio reuniam suas forças, o mesmo acontecia com as forças opostas. Em particular, estavam os 5 heróis irritantes de Paragon. O druida Fran ainda não havia se juntado a eles, mas o fato de os 4 estarem juntos o estava irritando. Eles eram aqueles que deveriam ter morrido. Eles não deveriam ter sido reunidos como foram agora. Agora ele sabia onde deu errado. Caçadores de demônios. Jude August Bayer e Cordélia August Chase. Os dois salvaram Lena, mudaram a opinião de Landius e salvaram a vida de Velkian. Mas a arcebispa Manuela não era tão obcecada pelos dois. O palco já tinha crescido. Em vez de focar em um indivíduo, era melhor olhar o quadro completo. Desistir do oeste e assumir o controle do leste. O desastre nascido no leste seria enviado ao reino para causar uma grande tribulação. Assim que a guerra civil no império terminasse, eles começariam uma guerra caótica com o reino. Agora não era a hora de conservar poder. Ele precisava mobilizar não apenas os humanos demoníacos de alto escalão, mas também os demônios poderosos e os demônios selados. Mas ainda não é o suficiente. Só mais um pouquinho. Se eu tivesse um pouco mais de poder. O arcebispo Manuela olhou fixamente para a escuridão. Ele começou seus cálculos enquanto movia os dedos. Asterisco. O arcanjo Raguel transmitiu sua vontade à princesa herdeira Daphne e à imperatriz viúva. A voz celestial deixou claro para as duas mulheres o que precisava ser feito. Os nobres do reino foram chamados pela princesa herdeira e reunidos no centro. A facção pró-família imperial que era leal ao imperador se reuniu na parte norte do império. O rei Henrique II não ignorou as palavras da filha. Tendo ouvido a voz celestial pessoalmente, ele finalmente tomou uma decisão. Agiu mais uma vez para não repetir o erro. O imperador seguiu o conselho da imperatriz viúva. Junto com sua mãe confiável e segura, ele se apresentou diante dos partidários da família imperial. Henrique II recuperou o fôlego. O jovem imperador cerrou o punho e abriu a boca. Eles estavam em lugares diferentes. Mas o que estava acontecendo ocorreu ao mesmo tempo. Henrique II falou. O jovem imperador proclamou.
Guerra. Vamos começar. O 301º ano do Reino de Salem. O 517º ano do Império Argon. Foi declarada uma guerra que decidiria o destino do continente e dos dois países, bem como de todas as Pleiades, uma semana depois que Jude e Cordelia partiram. Scarlett estava andando pelo corredor e olhou pela janela com pensamentos complicados. Estamos realmente em guerra? Ontem à tarde, o imperador declarou o início de uma guerra civil. Para ser exato, foi uma proclamação de que eles puniriam os rebeldes, o grupo do chanceler, mas essa luta não foi uma repressão unilateral. Após perder o imperador na capital imperial, o chanceler não ficou de braços cruzados. Seja por meio de assassinato ou persuasão, ele absorveu o restante do império e efetivamente assumiu o controle de todo o lado oriental. Não será fácil. Seja pelo poder dos demônios ou pela influência do chanceler, que governava o império há mais tempo que o jovem imperador. O número de nobres que ficaram do lado do chanceler não foi pequeno. Uma guerra civil. Uma guerra. Ninguém sabia quanto tempo isso duraria. Além disso, como a guerra ocorreu dentro de seu próprio território e não em terra estrangeira, era assustador pensar em quanto dano ela causaria. Scarlett fechou os olhos e lembrou-se de sua cidade natal, uma pequena vila na parte oriental do império. Ela não imaginava que a periferia se tornaria um campo de batalha, mas estava claro que eles sofreriam duramente com as coisas ligadas à guerra, como recrutamento e pilhagem. Scarlett se perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela definitivamente estava do lado do imperador, que parecia ser um lugar muito importante historicamente. Não sei. Pensarei nisso mais tarde. Scarlett afastou os pensamentos ruins balançando a cabeça. Respirou fundo e endireitou a postura. Por causa do céu escuro da noite, ela se viu bem refletida na janela de vidro. Bom, eu ainda sou bonita. Meu corpo também está em ótima forma. Com as bochechas levemente coradas, Scarlett tirou um pequeno pente do bolso da cintura e tentou pentear o cabelo. E depois de um tempo, Scarlett devolveu o pente e respirou fundo. Havia uma razão para ela estar parada no corredor à noite. Não era para roubar algum lugar como o mestre Rogue. Não, isso também pode ser um tipo de roubo. Por favor, venha ao meu quarto esta noite. Tenho algo importante para lhe contar. No final do jantar, Lucas de repente se aproximou dela e disse isso. Ele sempre foi um cara sincero e bonito, mas quando dizia isso parecia um pouco mais frio. Ele estava falando sério. Parece ser algo muito importante. Algo que ele quer me dizer. O que é? Estamos em uma situação de guerra. Não, talvez tenha se tornado mais importante agora por causa disso. Todos os tipos de pensamentos começaram a preencher sua mente. Bem, levemente. Era normal que um mestre rebelde entrasse no quarto de outra pessoa. Mas é o quarto dele, certo? Sobre o que você quer falar que precisa me chamar lá. Scarlett recuperou o fôlego novamente. Ela não era diferente de Pink Bomb por causa do seu rosto que ficou vermelho de vergonha. Ok, vamos lá. Scarlett acalmou sua excitação e caminhou lentamente pelo corredor como um gato antes de chegar à porta de Lucas. Ela respirou fundo novamente. E bateu suavemente. Senhor Lucas. Ela engoliu em seco. Foi quando ela engoliu em seco inconscientemente. A porta do quarto de Lucas, que estava fechada, foi aberta, e Lucas apareceu, de alguma forma parecendo mais bonito do que no jantar. Senhorita Scarlett, você está aqui. Porque você me chamou. Ela falou com um sorriso levemente arrogante, e Lucas disse firmemente com uma cara nervosa. Por favor, entre. Quarto do Lucas. Não era seu verdadeiro quarto na casa de sua família, pois era apenas um quarto de hóspedes dado a eles pelo Marquês Buckingham, mas seu coração ainda batia estranhamente. Até que ela deu um passo e entrou no quarto. Olá! Uma mulher estava sentada na cama de Lucas. Você também foi chamado, hein? Quando Carsa sorriu e falou, Scarlett olhou brevemente para Lucas. Os olhos dela pediam que ele explicasse o que estava acontecendo, mas ele ainda falava com firmeza em vez de tentar explicar. Talvez porque ele fosse denso nessa direção ou porque ele não entendia realmente o que ela estava fazendo. É muito importante. O que diabos é importante? Por que você convidou eu e Carsa juntos? Scarlett franziu a testa, mas logo assentiu com a cabeça. Nesse momento, ela pensou que sabia o que estava acontecendo. Garota, eu sei o que você estava pensando. Carsa riu irritantemente quando se sentou na cama. Ei, você não é a mesma? E eu não disse para me chamar de Uni? Sim, Uni. Carsa disse com um sorriso novamente e Scarlett suspirou. Sim, a culpa é minha por esperar algo. Não havia como ele reuni-los no meio da noite e dizer vamos todos nos dar bem. Então só restava um motivo. Bomba rosa. Quando Scarlett olhou para um lado da sala e falou, uma reação retornou imediatamente. Como se houvesse uma névoa, um lado da sala ficou embaçado, e as 3 pessoas que estavam escondidas apareceram. Como esperado da Scarlett. Você não é boa? Cordelia piscou e elogiou-a. Mas Scarlett respondeu levantando o dedo médio antes de se virar para Jude e Kirara. Vejo que você entrou sorrateiramente. Vamos deixar o acampamento do imperador assim? Assim que ela chegou ao ponto, a resposta foi a esperada novamente dessa vez. O quê? Sério? Os olhos de Carsa se arregalaram de surpresa. Como esperado da senhorita Scarlett. Lucas a admirava inocentemente. Hehe. Kirara abraçou a cintura de Cordelia como se não estivesse interessada. E Jude e Cordelia também reagiram como esperado. Nossa Scarlett é inteligente. Sim, é como você disse. Não precisamos entrar furtivamente à noite, a menos que queiramos sair discretamente. Ao ouvir as palavras de Jude, Scarlett coçou o queixo com uma das mãos e continuou. Certamente, seria ambíguo para vocês, estrangeiros, estarem em uma guerra de verdade aqui. O imperador e a imperatriz viúva confiavam em Judas e Cordelia porque os dois salvaram suas vidas 2 vezes. Mas isso não mudou o fato de que Jude e Cordelia eram nobres estrangeiros do reino de Salem.
O Marquês Buckingham confiaria suas tropas a Jude e Cordelia? Isso seria impossível. A menos que a situação deles se tornasse seriamente difícil, ele nem mesmo os enviaria para a linha de frente. E não temos razão para arriscar nossas vidas para lutar na guerra civil de outra pessoa. A situação deles era diferente das brigas que tiveram até então. Mesmo que os seguidores demoníacos assumissem o controle do chanceler e suas forças, como os dois alegaram, os oponentes que eles enfrentariam a partir de agora provavelmente seriam pessoas comuns do Império. Assim como os Guardiões da Santa Cruz não tinham motivo para se juntar à luta, os dois, incluindo Lucas e Carça, não tinham motivo para ficar ali. Porque você não é do Império. Eu entendo. Então vamos deixar apenas Scarlett, uma cidadã imperial? Concordo com isso. Quando Carça levantou a mão e falou, a carranca de Scarlett se aprofundou. Ela sabia que era uma brincadeira e não algo sério, mas ainda assim ficou brava. Ei, você sabe que estou brincando, né, Oni? Era somente em momentos como esse que ela era chamada assim. Scarlett empurrou Carça, que a estava abraçando e rindo, e olhou para Jude novamente e falou: ouvirei o seu destino e decidirei se o seguirei ou não. E o seu propósito? Suas palavras eram válidas. Então Judas também respondeu seriamente: planejamos retornar ao lado noroeste do Império na passagem Azan. Será fácil unir forças com o reino para apoiá-lo, reunindo-nos secretamente nas terras selvagens. Além disso, acho que meu mestre, que atua no leste, se juntará a nós. Afinal, nosso propósito é o mesmo que dissemos no início. Estamos aqui para expulsar os seguidores demoníacos do Império. Não havia necessidade de aumentar a ansiedade do grupo falando sobre a grande convocação. Scarlett franziu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Jude e logo assentiu. Ok, eu vou com você. TSC. Carça imediatamente estalou a língua e pareceu decepcionada, mas Scarlett ficou satisfeita. Porque Lucas suspirou aliviado, como se tivesse gostado da resposta dela. E houve mais uma pessoa que suspirou aliviada. Ah, que bom! Eu também não esqueci a parte da Scarlett. Minha parte? Sim, a parte da Scarlett. Com uma risadinha, Cordelia explicou os eventos do desfiladeiro Zainan um por um. Os olhos de Lucas e Carça brilharam levemente quando ouviram que a pequena cobra branca que estava enrolada na cintura de Kirara era na verdade o rei serpente Nagaros. Mas as reações que eles mostraram ao resto da história foram exatamente como o esperado. Entendo. Então você descobriu a localização da quinta e última placa? Sim, há um ditado que diz que se você coletar todas as 5 lousas, o caminho para o tesouro de Solaris se abrirá. Coletar 4 lousas revelaria a localização do túmulo do campeão Galus, e adicionar a quinta lousa revelaria a localização do tesouro de Solari. Era uma caça ao tesouro que fazia alguém ir de um lugar para outro, mas era uma história compreensível da perspectiva de Scarlett. Os tesouros do mestre rebelde estavam escondidos de forma semelhante, então era compreensível que o tesouro da deusa do Sol Solari estivesse escondido dessa forma. Mas estou curioso. O que será que tem ali dentro para eles esconderem desse jeito? Onde fica o local? É perto da Floresta das Sombras. É por isso que depois de nos mudarmos para a passagem Azan, eu e Jude iremos para lá juntos em breve. Ao ouvir as palavras de Cordelia, Lucas assentiu sem pensar muito, mas não por Carça e Scarlett. Espere um minuto. Só vocês dois? Oh, só vocês dois. Os olhares das duas mulheres eram de suspeita. Mas Cordelia falava com uma expressão descarada, como se estivesse comprovando os velhos ditados de que quem toca piche será contaminado por ele e o aluno supera o mestre. Bem, é eficiente assim. Certo, Jude? É eficiente. Jude também respondeu descaradamente. Cool. Entendo. É eficiente, né? Cordelia estremeceu com o ataque de Carça com os olhos, mas ainda conseguiu manter a expressão. A ideia dela era um pouco diferente, mas era verdade que era eficiente. Mas foi naquela época. Scarlett estreitou os olhos e disse com um sorriso. Bomba Rosa, não seria mais eficiente se apenas um de vocês fosse? Quer dizer, um é um grande mestre da espada e o outro é um grande mago, então ambos possuem um poder de combate tremendo. Por que precisam ficar juntos então? Não é mais eficiente ir para lugares diferentes, especialmente agora que a situação está caótica? Ela está certa? Carça também concordou um pouco. Lucas assentiu como se fizesse sentido para ele. Jude e Cordelia. Juntos, eles eram Judelia, um grande mestre da espada e um grande mago. Eles só iriam procurar uma vaga e não iriam brigar, então não precisavam realmente de duas potências se movendo juntas. Cordelia gaguejou diante dos comentários ásperos. Foi porque ela não conseguiu inventar uma desculpa. Isso, o que fazemos? Devo agir como costumávamos fazer? Que eu o amo tanto que não consigo suportar me separar dele. E eu não acho que isso seja atuação. Porque ela não conseguia imaginar ficar longe de Jude agora. E o mesmo aconteceu com Jude. Ah, não. Cordelia e eu temos que ir juntas. Jude declarou enquanto segurava a cintura de Cordelia com um braço. O filtro de amor de Cordelia a fez admirar sua aparência confiante que não permitia objeções, e o resto do grupo olhou para eles com desconfiança, mas logo assentiu com a cabeça. Bem, na verdade, não consigo imaginar vocês dois separados. Eu também. Enquanto Carça e Lucas falavam um de cada vez, Scarlett fez beicinho. Eu sabia que seria assim. Dada a situação, parecia que ela não poderia obrigar Kirara a ir com eles novamente desta vez. Ok, então vamos embora agora? Afinal, eles tiveram que deixar o acampamento do imperador, ou para ser exato, a mansão do Marquês de Buckingham. Jude assentiu com a cabeça diante das palavras de Scarlett e disse: já planejamos uma rota para sair daqui, então é só arrumar as malas. 10 minutos serão suficientes?
Chega, porque não tenho muita bagagem. Scarlett deu de ombros e agarrou o braço de Karsa, arrastando-a para fora da sala. E 3 dias depois, à noite, depois de deixar a mansão do Marquês de Buckingham e se mudar para um lugar de onde pudessem ver a Floresta das Sombras, o grupo se separou novamente. Treine com os livros de masmorras todos os dias, ok? Sim, mestre. Este Kirara vai trabalhar duro. Sim, eu acredito em Kirara. Hehehe. Kirara abanou o rabo e olhou para Cordélia com expectativa, então Cordélia abriu os braços. Depois de abraçar a pequena gata com força, ela conversou com Scarlett e Karsa também. Vocês dois não se esqueçam. Vou dar uma olhada em vocês dois quando voltarmos. O que você está dizendo de repente? Ei, somos crianças. Não somos mais velhos que você? As palavras dos dois eram razoáveis, mas esta era Pleiades, onde as crenças confucionistas não existiam. Cordélia simplesmente bufou diante dos comentários dos anciãos antes de ir até Jude. Então, Lord Lucas, iremos. Sim, tome cuidado. Você também. Por favor, cuide de Scarlett, Karsa e Kirara. Quando Cordélia falou gentilmente, Lucas assentiu novamente. Sim, arriscarei minha vida para proteger os 3. Cordélia sorriu ao vê-lo xingando lindamente e até mesmo sacando sua espada. Afinal, esse Lucas ficava ainda mais lindo quando estava assim. Um menino puro e inocente. Um humano demoníaco, vingativo e caído não era adequado para ele. Então vamos. Vamos. Eles tinham 2 cavalos fantasmas, mas dessa vez só invocaram um. Então se cuida. Já voltamos. Encontraremos vocês no Paço Azan. Cordélia e Jude cumprimentaram o grupo, e os demais acenaram com as mãos enquanto os acompanhavam. Era uma noite de luar. O corcel fantasma voou levemente e os dois se abraçaram fortemente. Scarlett observou Jude e Cordélia se afastando sob o luar branco e, sem querer, virou-se para Karsa, que sorriu e disse: Eles vão sofrer um acidente desta vez? Acidente? Que acidente? Eles finalmente vão fazer isso? Bem, na verdade foi mais surpreendente que os dois não tivessem feito isso antes. Scarlett deu de ombros e soltou um longo suspiro. Os seguidores do demônio estavam correndo descontroladamente e uma guerra estava se formando, mas aqueles dois fariam de tudo para conseguir aquilo. Bem, talvez desta vez eles façam isso. Eles sofrerão um acidente. A guerra civil ainda não havia começado para valer, mas era só uma questão de tempo. No máximo em poucos dias, uma verdadeira guerra começará, na qual inúmeras pessoas se matarão e morrerão. É por isso que estou me sentindo sentimental. Quanto tempo esses dois teriam para ficar juntos daquele jeito? Scarlett balançou a cabeça, livrou-se dos pensamentos ansiosos e acenou mais uma vez para Jude e Cordélia, que agora pareciam tão pequenos quanto pontinhos. Tenha uma boa viagem. Vou ouvir você se gabando mais tarde, então tenha um acidente, ok? Scarlett terminou seus pensamentos com uma risadinha e se virou. Ela sorriu desamparadamente para Karsa, Kirara e Lucas, que estava alheio a tudo em muitos aspectos. Ter um acidente é uma maneira sutil de dizer ter relações sexuais antes do casamento. O túmulo do campeão de Solar e Galus não ficava longe da Floresta das Sombras. Se alguém seguisse para noroeste ao longo dos arredores da Floresta das Sombras, poderia encontrar uma bacia chamada Tumba da Estrela, que, como o nome indica, foi criada pela queda de um grande meteorito há muito tempo. Ficava entre o desfiladeiro Zainan e a Floresta das Sombras. Jude voou enquanto montava o cavalo fantasma e de repente olhou para o céu noturno. Uma noite com lua branca. Era meia-lua e não lua cheia, mas havia muitas estrelas no céu. Um mar de estrelas. Alexei era um mestre de xadrez e um amante de livros. Ele gostava de dar explicações sobre coisas que ninguém perguntava de vez em quando, e entre aquelas que ele falava com frequência estavam histórias sobre as estrelas. Obviamente, as constelações aqui são diferentes. Pensando bem, e as constelações nas Pleiades? O próprio Jude não se interessava muito pelas estrelas antes de se lembrar das lembranças de sua vida passada. Não era exagero dizer que ele era um símbolo de fraqueza naquela época, pois o ar frio da noite era como um veneno para seu eu anterior. Ainda assim, havia algumas coisas que ele sabia. Como as histórias de constelações que Maja lia ao lado da cama dele quando ele era jovem. As posições das estrelas que ele aprendeu olhando o céu noturno pela janela. O que você está pensando? Ao ouvir a doce voz vindo de trás, Jude de repente deu um sorriso travesso e disse: Pensei em Maja. Ela não viu os olhos dele, mas sabia. Cordélia fez beicinho e olhou feio para ele. Jude achou que veria o lado fofo dela se a provocasse por ciúmes, mas se conteve. Em vez disso, moveu delicadamente a mão que estava na cintura de Cordélia em direção às costas dela e mencionou outra coisa. Você já viu uma estrela? Estou vendo isso agora mesmo. Não, não com os olhos. Algo como um telescópio astronômico. Você está falando sobre nossas vidas passadas? Sim, então você viu? Não, nunca vi um telescópio. E você, Jude? Eu tenho. Quando estava com Alexei, ele observou as estrelas através de um telescópio para reconhecimento. Após sua aposentadoria, ele comprou um telescópio astronômico caro e o colocou em seu quarto. Não consegui ver muito bem as estrelas em Seul. Eu morava em Seul. Você fez? Sim, eu morava em Seul. Os dois raramente falavam sobre suas vidas passadas. À medida que as memórias de suas vidas presentes se fortaleciam com o passar do tempo, as memórias de suas vidas passadas diminuíam. Mas isso acontecia por causa das memórias que eram dolorosas de lembrar ou pensar. Como nossos pais. O próprio Jude estava bem com isso. Na verdade, ele era órfão e Alexei, que era como um pai para ele em sua vida passada, já havia falecido. Mas não para Cordélia. Ela tinha paz, amigos, talvez um irmão ou irmã. O que aconteceu com todos eles? Eles verificaram as classificações juntos na sala de bate-papo, conversaram um pouco e saíram. Terminou aí. As memórias de suas vidas passadas foram cortadas ali. O que se seguiu foram suas vidas atuais após renascerem nas Pleiades que continuaram até agora. Por que suas memórias foram cortadas? Kang Jin-ho e Hong Yo remorreram então?
E se morreram, como morreram? Havia várias possibilidades. Por exemplo, talvez o mundo tenha sido destruído, então não foram apenas Kang Jin-ho e Hong Yo-Hee que morreram, ou que suas vidas continuaram depois disso, mas eles só conseguiam se lembrar até certo ponto de suas memórias. Ele tinha muitas hipóteses, mas não falava sobre elas. Ele não queria dificultar a vida de Cordelia. A propósito, Jude. Sim, Cordelia. Cordelia mexeu os dedos e se inclinou um pouco mais. Hoje, por algum motivo, ela continuou a falar sobre coisas que normalmente não se falava. Onde você estava em Seul? Você está falando do bairro? Sim, eu morava em Sangyen. O bairro de Sangyen, no distrito de Mapo. Você sabe onde fica? Eu sei. É impossível não saber. Tem muita emissora lá, né? Sabe? Você já esteve lá? Sim, eu fiz. Você fez. Porque eu morava lá. Eu morei lá, em Sangye. Ao ouvir as palavras de Jude, os olhos de Cordelia se arregalaram e então piscaram. Realmente? Sim, é verdade. Nossa, sério? A gente morava no mesmo bairro? O bairro Sangyen é grande. É grande. Entendo, entendo. O corpo de Cordelia tremeu de excitação, e ela perguntou novamente enquanto abraçava Jude. Ei, onde você morava então? Tipo, o nome do seu apartamento. Por que você está perguntando? Estou curioso. Talvez sejamos vizinhos? Apartamentos XYZ. Uau! Por quê? Bem, eu morava no apartamento XYZ. Jude parou o cavalo fantasma. Inconscientemente ele virou o corpo e viu Cordelia agarrada a ele. Qual complexo de apartamentos? O terceiro. Louco. Jude soltou um palavrão, não, uma exclamação. Ele não conseguiu evitar. O quê? Não me diga. Jude não respondeu à pergunta de Cordelia, mas naquele momento era óbvio. Cordelia abraçou Jude um pouco mais forte para acalmar seu coração que de alguma forma começara a bater forte. Seu coração batia mais forte, mas ainda estava tudo bem. Então ela disse com a voz um pouco trêmula. Ei, Jude, vamos parar por aqui? Você não quer falar sobre o chão? Você quer falar sobre isso? Jude sentiu uma forte tentação diante da pergunta cautelosa dela, mas suportou por enquanto, porque parecia que eles saberiam completamente sobre as vidas passadas um do outro se falassem sobre o número do andar. No entanto, havia alguma razão para eles não falarem sobre isso? Ele tinha medo de que Cordelia sofresse por pensar muito sobre sua vida passada, mas fora isso, eu morava no 306. E você? Cordelia falou novamente. Diante da confissão repentina, Jude riu. Eu acho que sei quem você é. É eu também. Pessoas que moravam no mesmo prédio certamente se encontrariam diversas vezes, gostassem ou não. Combinando os fragmentos das histórias de suas vidas passadas, não foi difícil descobrir quem entre eles era o outro. Sério, nosso relacionamento parece estar fadado ao fracasso. Concordo. Parecia que eles não eram parentes apenas no jogo. Na verdade, eles foram vizinhos em vidas passadas. Foi o destino. Os dois estavam destinados a se encontrar novamente. Eu pensei que ele era um opa legal e bonito. Cordelia murmurou um pouco, e Jude franziu levemente as sobrancelhas. Você fez. Quer dizer, ele era realmente legal e bonito, mas eu não imaginava que ele tivesse uma personalidade infantil que diria às pessoas que elas eram ruins em jogos. Ei, eu pensei que você fosse uma garota muito simpática e bonita. Que você fosse quieta. Bem, mas não está errado? Eu era uma garota simpática e bonita. Eu não era bonita? Quando Cordelia perguntou descaradamente, Jude não sabia que expressão fazer. Então ele tentou contra-atacar o mais rápido que pôde. Eu não sabia que você gostava de dizer F***-da-se ponto. Ei, F***-da-se. Sim, é uma exclamação, certo? Jude pescou e Cordelia inflou brevemente as bochechas antes de abraçá-lo novamente. A propósito, Jude. Sim, Cordelia. Como nossas vidas passadas estão no passado, não vou chamá-lo de Oppa. Eles tinham a mesma idade agora, depois da reencarnação. Eu me sentiria estranho se você me chamasse de Oppa. Prefiro o presente. Sério? Tá falando sério? Jude Oppa. Foi um ataque incomparavelmente fofo. Então Jude tentou se afastar de Cordelia, mas a animada Cordelia agiu de forma fofa várias outras vezes. Faz muito tempo. Quanto tempo? Bem, quero dizer, só nós dois sozinhos. Eles trocaram informações sobre suas vidas passadas, que eram vizinhos, mas não parecia algo novo. Eles já estavam nas Pleiades há 18 anos e estavam juntos há mais de um ano desde que se lembraram de suas vidas passadas. Talvez fosse por isso que eles se lembravam de eventos mais recentes do que do passado distante de 18 anos. Na primeira vez, eles fugiram juntos e viajaram para o norte. A história da época em que eles entraram nas terras selvagens e vagaram por todo lugar. Você tem razão. Estamos sempre acompanhados desde que chegamos ao Império. Já fazia muito tempo que os dois não viajavam completamente sozinhos. E depois que isso acabasse, eles provavelmente não teriam tempo para ficar sozinhos por um tempo. A guerra estava prestes a começar seriamente. Guerra no final vai acontecer. Uma guerra civil entre as facções do Imperador e do Chanceler. Não foi como uma pequena guerra local. Foi uma guerra enorme, onde as vidas de dezenas de milhares estavam em jogo, e talvez todo o Império fosse afetado pelo flagelo da guerra. Ainda assim, é muito melhor que o original. Vamos melhorar as coisas para o futuro. Sim. Cordelia assentiu silenciosamente. Em vez de pensar em algo mais deprimente, ela sentiu o cheiro de Jude e olhou para os pés deles. Judas. Sim, Cordelia. Vamos descansar um pouco ali? Era tarde da noite e havia um lugar perfeito lá embaixo. Ouvindo as desculpas que ela deu, Jude olhou para baixo. Ele viu um pequeno templo semi-destruído em uma colina iluminada pela lua. Aquele lugar. Na verdade, ele tinha visto aquele lugar pela primeira vez, mas o conhecia por causa de Legend of Heroes 2. Um templo da denominação Eros. Uma denominação que costumava adorar como deusa o já falecido arcanjo do amor Eros. Então vamos descansar ali?
Sim, vamos descansar lá. Não foi grande coisa, pois era algo que eles sempre faziam quando viajavam, mas as vozes de ambos tremiam um pouco. Ou melhor, havia um tom estranho. Vamos descansar um pouco. Jude recitou um feitiço estranho em sua mente e dirigiu o corcel fantasma em direção ao templo. Asterisco, asterisco, asterisco. Bem, isso é bom. Está limpo. Muita poeira se acumulou porque o templo ficou abandonado por muito tempo, mas Jude e Cordélia tinham magia. Eles limparam o local com o feitiço e o secaram usando magia, então o antigo lugar ficou limpo. Tem um banheiro, embora seja pequeno. Vamos nos lavar depois de comer. Depois de encontrar uma banheira que parecia ter sido usada pelo clero da denominação Eros, Judas preparou seu local de dormir, já que chegamos a um lugar com um teto. Em vez de abrir o cós e um peão, Jude tirou várias peles de couro da bolsa de expansão espacial e as colocou no chão. Ele também tirou uma almofada e cobertores. Ele acendeu várias velas aqui e ali para deixar o lugar bonito. A escuridão e a quietude dominavam fortemente o lugar. Apenas a luz das estrelas brilhando através das janelas e a luz fraca das velas iluminavam o quarto. Jude engoliu em seco inconscientemente e acendeu uma fogueira um pouco mais longe da cama, colocando uma panela sobre ela. Era para preparar o jantar. Judas. Sim, Cordélia. Você gostaria de comer ramyeon hoje? Mas não tem Netflix. Jude inclinou a cabeça um pouco ao ouvir as últimas palavras que Cordélia murmurou suavemente, mas logo expressou sua concordância. Ok, vamos comer isso hoje. Vou ver o quão bom você é. Porque Hong-Yoo recostumava comer ramyeon todos os dias. Jude pegou o macarrão feito à mão por ele mesmo e vários outros ingredientes, colocando tudo no chão. Posso deixar isso com você? Sim, sim, deixe comigo. Eu vou te surpreender. Cordélia riu hehehe e imediatamente começou a fazer ramyeon. Ela parecia estar se esforçando para controlar a água. O que vem a seguir? Ah, ela está colocando tudo para dentro. Ainda assim foi um ramyeon que Cordélia fez. O coração de Jude estava batendo forte enquanto ele ficava sentado observando Cordélia cozinhar. Está feito. 5 minutos se passaram. Cordélia colocou o ramyeon nas tigelas e se virou para Jude com uma expressão satisfeita. Jude ergueu os dashis e disse: Vamos comer então? Cordélia engoliu em seco em vez de responder a Jude. Seus ombros estavam rígidos devido ao leve nervosismo. E ele começou a comer. Cordélia engoliu em seco novamente e Jude admitiu. Delicioso. É mesmo, né? É uma delícia, né? É uma delícia mesmo, né? Sim, é uma delícia. Muito deliciosa. Hehe, eu te disse, né? Eu sou muito boa. Sou muito boa em cozinhar ramyeon. Sim, então você também deveria comer. O ramyeon vai ficar encharcado. Sim, sim. Vamos comer juntos. Cordélia estufou o peito de alegria e começou a comer sua parte de ramyeon. E alguns minutos depois de comerem todo o ramyeon e lavarem os pratos, Jude e Cordélia se entreolharam novamente. Havia um constrangimento entre eles. Não, havia uma tensão estranha entre eles. Bem, você vai primeiro. Não, você fala primeiro. Vamos nos lavar? Não. Não vou me lavar. Eu vou me lavar primeiro. Não, você se lava primeiro. Sim, você se lava primeiro. É mesmo? Era uma conversa cotidiana. Palavras que eles sempre falavam. Mas Cordélia estava corando enquanto Jude pigarreava sem motivo. Eu vou primeiro então. Ah, sim. Você vai primeiro. Enquanto Cordélia torcia o cabelo com os dedos, Jude se levantou num movimento desajeitado e saiu do quarto às pressas. E 10 minutos depois. Sua vez. Jude, que tinha acabado de se lavar, estava vestindo apenas calças. Em outras palavras, ele tirou a blusa e revelou seu peito firme, ombros largos e cintura fina, além de seu abdômen incrível. E seu cabelo estava levemente molhado. Cordélia olhou fixamente para Jude sem perceber, mas logo se levantou e saiu do quarto. E mais 30 minutos depois. Jude estava ansiosamente preocupada com o que estava demorando tanto, imaginando se algo havia acontecido com ela, mas logo engoliu em seco. Cordélia entrou com o rosto vermelho enquanto enxugava o cabelo molhado com uma toalha. O cabelo dela estava molhado, apesar de ela poder usar magia para secá-lo. Não era isso que importava. O que importava era que Cordélia estava usando um pijama rosa claro e confortável. A água está boa, certo? Sim, foi bom. Na verdade, não havia necessidade de perguntar isso, já que a água do banho deles sempre foi feita de magia. Mas Jude e Cordélia disseram isso, concordando um com o outro. Cordélia tossiu sem motivo e sentou-se ao lado de Jude. Talvez por ter acabado de tomar banho, o cheiro do seu shampoo se misturou ao seu próprio cheiro corporal, exalando um aroma doce. E lá estavam os sons cardíacos. Como era silencioso e os dois eram super-humanos, eles conseguiam ouvir claramente os batimentos cardíacos um do outro. Cordélia virou os olhos depois de respirar fundo várias vezes. Ela não sabia quando entrou, mas agora que estava de alguma forma ciente do que estava ao seu redor, viu pinturas e esculturas de Eros, o arcanjo do amor, por todo lugar. E em algum momento, Cordélia estremeceu, porque a mão de Jude se sobrepôs à dela. Como sempre, suas mãos eram grandes. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a mão de Jude tomou conta da dela. Ele apertou os dedos dela com força para impedi-la de se mover, e ela engoliu em seco novamente. Cordélia engoliu em seco antes de expirar e virar a cabeça delicadamente. Ela viu Jude. Assim como a própria Cordélia, seu rosto estava vermelho e tinha uma expressão um pouco estranha, mas seus olhos verdes eram diferentes. Em vez do olhar misterioso de sempre, estavam cheios de forte desejo. Os dois naturalmente trocaram um beijo. Começou com um beijo leve, depois um profundo, antes de finalmente ficar mais profundo. A grande mão de Jude abraçou sua cintura dessa vez, e outra mão subiu um pouco mais alto. Cordélia soltou um suspiro quente.
Sentindo o corpo esquentar, concentrou-se no toque de Jude. Jude tocou o pescoço e a clavícula de Cordélia. Quando ele moveu a mão para o lado enquanto segurava a gola do pijama dela, o pijama largo escorregou, revelando seus ombros brancos. Os dois acabaram caindo. O cabelo rosa avermelhado de Cordélia se espalhou sobre o cobertor branco, e a sombra de Jude cobriu Cordélia. Cordélia sabia que eles não parariam aqui hoje, que ela não queria que isso parasse. Então ela estendeu a mão. Ela acariciou gentilmente a bochecha de Jude, esperando sua resposta com um pouco de hesitação. Continuar. Não pare. Ela não precisava colocar isso em palavras. As mãos de Jude continuaram. Mais da metade de seu pijama foi removida, revelando seu corpo branco e bonito sob a luz fraca das velas. Jude respirou fundo. Cordélia ficou um pouco apavorada com a aparência dele, que parecia abandonar sua razão habitual, mas logo sorriu. Porque ele era o Jude dela. Porque ele era quem ela amava muito. Judas, ela disse em voz baixa. Acariciando a bochecha de Jude, que se encolheu, ela continuou falando em um tom de voz um pouco mais baixo do que antes, uma voz tímida e trêmula. Eu nunca fiz isso antes, então não sei. Então, porque eu não sei. Deixo isso com você. Você pode fazer o que quiser. Faça como quiser. Cordélia mordeu levemente os lábios. Ela estava tão envergonhada do que tinha dito que queria se esconder em algum lugar. O rosto dela ficou seriamente quente. Mas o mesmo aconteceu com Jude. Com o rosto completamente vermelho, ele engoliu em seco e levantou a parte superior do corpo. Em vez de dizer algo, ele relaxou a cintura. Cordélia fechou os olhos rapidamente. Não, ela não precisava fechá-los, mas o fez sem perceber. Ela estremeceu novamente ao ouvir o som de roupas caindo. Reuniu coragem e abriu os olhos com cuidado. Jude estava de pé, e abaixo dela havia algo realmente grande. Espere um segundo. Espere. O que é isso? É diferente do que vi no livro. É real? Sério mesmo? Mas o constrangimento de Cordélia não durou muito. Um constrangimento ainda maior tomou conta de sua mente. Não vou me conter. Cordélia prendeu a respiração ao ouvir o sussurro resoluto em seus ouvidos. Tentou dizer algo, mas não foi mais possível. Os lábios de Jude encontraram os lábios dela. Ele a fez não dizer mais nada. Infelizmente é isso. Como eu disse, este não é um romance para maiores de 18 anos, então o próximo episódio começará depois que eles terminaram.